Nós estamos preparados para um sismo? Um evento é natural. Os desastres são políticos. Epá, não convém ir consultar isso durante o sismo. Vocês estão a dormir, há um sismo, levam com aquilo na cabeça. As Checkmate. pessoas ignoram completamente isso. Eu acho que nós somos seres emocionais que por acaso pensam. Estamos a libertar mais radão para a sociedade em geral? É uma roleta russa, não é? Não é relevante. Não é relevante porque vai acontecer. Vai haver um sismo. Alguém está preparado? Não sou eu que estou a dizer, são os especialistas nestas coisas que têm esses dados. Eu não concordo a 100%. O mais grave de tudo, que é, tu sabes isto tudo, tu tens este panorama à tua frente e continuas a fazer errado. Sérgio, entre lítio, petróleo e, digamos, minerais raros, Certo? Portugal é bastante grande. Portanto, para além da parte toda que temos de terra, digamos assim, pá, temos um espaço marítimo enorme, dos maiores do mundo, na verdade. Quantas riquezas é que nós realmente temos? Estas riquezas naturais. Há várias formas de olhar, mas acho que uma das formas iniciais é distinguir exatamente o que é que são, por exemplo, o que é que são reservas e do que é que são recursos. Isso talvez seria a primeira coisa a distinguir. Recursos, neste caso, naturais, né? Recursos naturais. Sim, recursos minerais, não interessa. Recursos geológicos, se vocês quiserem chamar. Vamos chamar-lhes recursos geológicos para não distinguirmos entre o que é... porque recursos naturais pode ser, por exemplo, madeira. Madeira são recursos naturais, não é? E não são recursos geológicos. Recursos e reservas são coisas diferentes. Recursos são todos os elementos minerais, neste caso, que conhecidos numa determinada área. E as reservas são a parte desses recursos que é economicamente explorável. Ok. Portanto, nós podemos ter um recurso, mas que se nós não o conseguimos explorar com a tecnologia que temos atualmente, nós não consideramos uma reserva. Precisamente. Então porquê é que isso é um recurso? Um recurso, Porque a por partir exemplo... de um recurso é algo que pode ser utilizável. Por isso é que se chama recurso. Precisamente. É algo que tem um potencial de ser utilizado, que tem utilização humana. Então se não pode ser dessa explorado, forma. ou seja, se não pode ser economicamente viável, Não é uma reserva. não é um Mas recurso. não é uma reserva. É um recurso, mas não é uma reserva. mas pode ser um recurso. É um mineral, mas não é um recurso. Não, porque nós não temos tecnologia hoje, né? E por exemplo, o caso do petróleo é um caso excelente só nesse por aí, sentido. não é? É por aí. Não tínhamos Ou seja, é tecnologia. uma definição económica. Portanto, vamos fazer assim. Dou-vos um exemplo prático. O wolframio, ou o tungstênio, é um recurso mineral muito utilizado, por exemplo, para produzir Blindados. ligas metálicas. Para produzir o quê? Blindados. Blindados, precisamente, era o que eu ia dizer. Para a guerra. Ligas metálicas Está agora na moda. na indústria da guerra. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, Portugal produziu milhões de toneladas. Para os alemães. Principalmente para os alemães, também para os aliados. Acontecia até a curiosidade de termos minas em Portugal adjacentes, umas geridas pelos alemães e outras geridas pelos ingleses, que se davam bem porque ambos precisavam desse recurso. Não, porque ambos estavam a ganhar dinheiro. Exato. O que é que acontece? A viabilidade económica desses recursos atualmente é muito menor do que era durante a Segunda Guerra Mundial. Por uma razão simples. Há menos demanda na Europa e existem outros players que conseguem suprir as necessidades desse recurso de forma mais economicamente vantajosa. Mais barato. Portanto, esse é um fator que influencia. Mas continua a haver reservas, é isso que estás a dizer. Continua a haver reservas. Ou seja, continua a haver em quantidade suficiente para ser As explorado. reservas existem, se elas são ou não económicas, os recursos existem, mas um recurso pode ser num momento uma reserva e noutro momento, noutro contexto geopolítico, deixar de ser. Porque ele deixa de ser economicamente viável. Ok. Se o contexto muda, ele passa a ser uma reserva outra vez. Vai acontecer com o lítio. Por exemplo, e depois há outra questão relativamente a ser definido reservas ou não. Vamos assumir que o contexto económico é favorável, ou seja, há procura de um determinado recurso. Eu posso ter um player num país que tem uma capacidade muito mais vantajosa de o explorar e eu não ser capaz de o fazer porque não consigo competir com ele. Tem esse problema. O exemplo, falaste de minerais raros. Na verdade, dizes minerais raros, mas normalmente são elementos terras raras, ou seja, eles não são raros, na verdade, em termos de ocorrência. O que é um nome
interessante porque tem a ver com a forma como eles foram batizados quando foram descobertos. Que eram muito valiosos, não é? Eles são muito difíceis de separar, estes elementos, portanto são 17 elementos da tabela periódica, com características muito particulares que os tornam muito apetecíveis especialmente para o mundo da tecnologia. Eles estão aqui nestes microfones que nós estamos a utilizar, estão ali naquelas câmaras, estão aqui nestas luzes que nós temos à volta. Estão especialmente na Estão frigideira, aqui na nossa frigideira, cheia. exatamente. E portanto, eles são muito valiosos porque têm muita demanda por conta da nossa evolução tecnológica. Ou seja, são valiosos há muito pouco tempo. São valiosos há muito pouco tempo. Historicamente. Uhum. E depois já podemos ir aí porque é muito interessante exatamente essa questão do pouco tempo ou do muito tempo. Eles são considerados elementos de terras raras porque foram batizados dessa forma porque a pessoa que os descobriu encontrou-os num mineral que era raro, que não é comum, e na altura em que eles foram identificados e batizados chamavam-se terras àquele tipo de minerais. Então passaram a ser terras raras. No entanto, eles em termos de ocorrência são mais comuns do que outros minerais na Terra. Eles são muito difíceis de extrair e têm concentrações normalmente bastante baixas. O que significa o quê? Significa que para eu obter 1 tonelada daquele concentrado, daquele óxido de gadolínio, por exemplo, eu preciso de minerar uma quantidade enorme de material, Qual de é a minério proporção? para conseguir. Tens uma ideia? Pode oscilar entre os 0,05 e os 3%. Ou seja, para 1 tonelada desse minério, quanto é que é preciso andar ali a remexer? 300 toneladas, imaginemos. 300 200 toneladas, 300 toneladas. Mas essas são... Isso é uma das características da indústria mineira. É que, E essas 300 toneladas que são... repara, eu estou a dizer 300 toneladas, há um intervalo, não é? Não são efetivamente... Depende dos terras raras. Depende... Não tens de ser muito rigoroso. Porque Claro. a história dos números Sim. é toda muito relativa, porque entra por um ouvido e sai por outro, não é? Mas essas 300 toneladas em que estado é que ficam depois de serem tratadas? Dá para semear cofres? É importante dizer uma coisa, eu não sou especialista em recursos minerais, portanto há coisas onde eu não vou entrar em detalhe, precisamente porque eu não conheço. Não, mas ficam danificados? Depende do que é que estamos a falar. Depende se estamos a falar de lítio, se estamos a falar de terras raras, se estamos a falar de terras raras pesadas que são radioativas ou terras raras não radioativas, se estamos a falar de enxofre, ou seja, não existe uma regra em que eu diga assim, exploração mineral equivale a contaminação dos solos para todo o sempre, onde nunca mais vamos poder fazer nada. Depende do que é que estamos a falar. Se estivermos a falar de minerais de elementos pesados, radioativos, é obviamente muito mais problemático a sua exploração pelo que fica quando retiramos o elemento que nos interessa daquela massa mineral ou daquela massa rochosa que mineramos. Mas isso é porque essa massa já era radioativa. Só que nós colocámos-la no local não radioativo, é Ela isso? tem radioatividade. Ok. Ou seja, um exemplo. Nós temos urânio em Portugal. Explorámos urânio. Existiu durante muitos anos em Portugal uma coisa chamada Junta de Energia Nuclear, que durante o Estado Novo fazia prospecção e exploração de urânio. E aproveito para distinguir o que é prospecção de exploração. Prospecção são todas as atividades que os geólogos, os químicos fazem, os geoquímicos fazem para tentar identificar um recurso geológico. Ok? Mapeamento geológico, recolha de amostras, sondagens, testes geoquímicos, avaliação de concentrações, tudo isso é prospecção. A fase de exploração acontece quando, depois de anos de prospecção, nós identificamos as reservas e dizemos assim, aqui e aqui há uma grande concentração, há uma concentração mais alta e é possível fazer uma mina. Nós durante anos fizemos isso com o urânio, por exemplo, na Urgeiriça. O urânio existe em minerais que têm concentrações elevadas de urânio. No estado normal, eles emitem radioatividade. Mas emitem radioatividade... São mais áreas graníticas, não é? Graníticas, sim. Uhum. Emitem radioatividade que não tem normalmente muita relevância para a saúde humana. Claro que existem determinadas zonas onde essa radioatividade aumenta. Por exemplo, se formos a Amarante, não sei se vocês já estiveram em Amarante, há uma coisa muito interessante. É com os cabelos em pé, não é?
não ficamos com desestabilização, mas uma coisa muito interessante em Amarante, que é, no centro de Amarante existem algumas fontes, e nessas fontes tem uma placa a dizer assim, água com níveis elevados de radão. Radão é um gás com radioatividade que resulta da decomposição dos minerais que existem nos granitos. Mas já vamos falar do radão, okay? Acho que é um tema muito interessante. Pronto, então, mas para dizer o quê? Ou seja, a água que circula dentro desses granitos fica enriquecida nesse elemento. E, portanto, tem alguma radioatividade. Se eu beber um copo de água, não vou cair para o lado amanhã, não vou ficar verde, nem crescer-me um terceiro braço, ou 3 olhos, um olho na testa. Agora, a exposição continuada ao radão durante muito tempo aumenta o risco de doenças oncológicas. Mas espera aí, eu recordo-me de ver um anúncio numa edição do Diário de Notícias do século passado, em que fazia publicidade à água de luz e dizia água altamente radioativa. Os conceitos mudam, não é? Era a altura em que ser radioatividade era uma coisa fixe. Sim, sim, eu acho que se formos ao registro histórico vamos encontrar muitos tratamentos médicos que hoje em dia nos poriam literalmente os cabelos em pé, não é? Íamos olhar para aquilo e vamos dizer assim, a sério que as pessoas usavam isto? Mas tu falaste aí num assunto que eu acho que é muito interessante e que muitas pessoas ignoram, que é a questão do radão. Certo. Portanto, é um gás. É um gás, sim. Mas é um gás quando está em altas concentrações é altamente nocivo. Sim. E segundo eu sei, tu agora vais esclarecer, está presente em praticamente todo o lado, só que em concentrações diferentes ou com emissões diferentes. E em alguns locais pode haver concentração desse gás, estou a falar de alguns locais, tipo habitações, casas. Sim, sim, correto. E que se torna um elemento altamente perigoso, que pode levar a cancro e uma data de outras complicações, não é? Exato, verdade. E que as pessoas ignoram completamente isso. Já ignoraram mais. Eu acho que é uma coisa que... Mas quantas pessoas é que nos estão a ouvir alguma vez fizeram um teste de radão em sua casa? Assim, na maior parte das casas em Portugal não há radão, ok? Não vale a pena... Há sempre radão, desculpa lá. Está bem, mas o radão há sempre radão. Em níveis que se pode ignorar. Há concentrações baixas, não é? Aqui há radão. Ok, o que para o não importa. Para a nossa saúde, seja, não tem importância. É irrelevante. Okay. Há zonas do país que, por estarem localizadas, zonas do país, ok, vou reformular. Há vilas, há cidades do país, meios urbanos, se quisermos, que estão construídos em cima e com granitos, que têm minerais. Uma grande parte do centro e norte do país. Especialmente do centro, exatamente. Uhum. Na zona da Lausanne, na zona de... Lausanne pouco. A grande massa rochosa em Portugal, a grande quantidade é que são granitos. Alguns meus colegas geólogos, e provavelmente se ouvirem isto, atiram-se, saltam da cadeira e vão dizer que não são granitos, porque o que nós chamamos de granitos normalmente não são granitos, porque variações minerais de um mineral relativamente ao outro mudam o nome da rocha, mas vamos dizer que são granitos. Os granitos têm minerais que contêm elementos que libertam radioatividade e que libertam radão. Esses meios urbanos estão construídos em cima desses granitos e com esses granitos, o que faz com que as casas tenham concentrações mais elevadas de radão. Mas elas não precisam de ser construídas com granitos. Não precisam de ser construídas com granitos. Basta estarem em zonas onde o solo emana radão. Eu estou a dizer que são construídas em cima e com, porque efetivamente, por exemplo, se nós formos a alguns sítios, eu lembro-me que quando eu estava a fazer o pós-doc na Universidade de Coimbra, o meu orientador, o professor Alcides Pereira, ele tem o único laboratório de análise de radão em Portugal. Eles fazem esse trabalho. E eu não me lembro exatamente já onde é que foi, que eles foram a vários edifícios públicos daquela região fazer medições de radão e encontraram em alguns edifícios públicos concentrações de radão inaceitáveis. Mas muito inaceitáveis. Muito inaceitáveis. E isso tem a ver com os materiais com que elas estão construídas e com a forma como elas são construídas. Sim, porque não tem ventilação. Não tem ventilação. Agora vamos ter que lançar um medidor de radão do Bitalk, porque a malta depois deste episódio vai toda a gente querer medir. Querer medir medidões e comprar medidões de radão. Não dá para comprar, ou provavelmente dá, se quiserem gastar uns milhares de euros. É caro? Não são milhares de euros, há medidores que são baratos. Tu tens um medidor de radão, não tens? Eu tenho um medidor de radão. Não devem ter
É a questão da precisão, imagino Certo, que sejam não é precisões importante a diferentes. precisão Não nesse é caso. científico, no caso não ser científico, não é só para tu Exatamente. teres uma ideia, vá. Provavelmente. Consegue- Estás exposto ou não Sim. exposto? Não é a minha Aquilo especialidade, não ao me fim de arrisco. algum período aquilo vai dando medições, vai Periódicas, medindo não é? permanentemente e Imagino. portanto e depois a partir daí tu tens uma ideia do Certo. fundo do radão Então, que mas existe. se calhar voltando ao tema atrás, Voltando à tua pergunta, que ligando a entretanto isto, nós Desviámos. desviámos-nos um pouco. sim, Mas mas é um ligando tema a isto, interessante, atenção, porque a questão do radão, sendo uma coisa tão perigosa, é completamente posta de parte, não é? É ignorada. Podemos- E pode ser resolvida, ou seja, Sim, mesmo casos que relativamente tenham alta facilmente. concentração de radão, podem ser tomadas algumas medidas de isolamento Sim. da parte, digamos assim, do chão da casa ou das caves e apostar em Em ventilação. ventilação Sim. que esse problema certo, lá está, é um gás. é amenizado. Mas o ponto era, na parte de exploração dos recursos, então, quando nós exploramos, no caso, o urânio, não é? Por exemplo. Isso significa que nós estamos a libertar mais radão para a Não, sociedade são em geral. coisas diferentes. O que significa, a tua pergunta inicial foi sobre os recursos em Portugal. Eu fiz essa distinção entre recursos e reservas. Certo. Portanto, voltando à pergunta inicial, nós temos muitos recursos de minerais distintos em Portugal. Não deixes passar mais nenhum conteúdo. Segue-nos nas nossas plataformas digitais agora. Podes ver pequenos excertos de cada programa para depois decidires em qual vais embarcar. Porquê? Porque as características geológicas do país, o país é pequeno, ok? Comparado são cerca de 92 mil km². Não é um país grande. Mas é um país diverso em termos geológicos. Nós temos várias unidades geológicas com idades e características diferentes no país. A norte temos uma unidade geológica, a zona centro, Alentejo a zona centro é uma outra unidade geológica, o Alentejo e as margens são outra unidade geológica, têm características diferentes, idades diferentes, e essas características geológicas significam que temos recursos diferentes. A questão é se temos reservas. Precisamente. A dada altura, eu já não podemos lembro ter reservas, exatamente. podemos a não ter recursos. Como é que é? Não. Não, Podemos ter recursos, nós temos recursos, mas não podemos ser não ter reservas. Podemos a não ter reservas. Ok, podemos não ter reservas. Ok. A dada altura, eu lembro-me que li este número há uns tempos, entre 1800 e qualquer coisa e 1930 nós chegámos a ter mais de 1700 licenças de exploração mineral em Portugal. Portanto, minas. Minas, ok? De todo o tipo. De ouro, de urânio, de tungstênio, de wolframio, de enxofre, cobre, já para não falar, sim, as pessoas dizem as pedreiras é uma pedreira é uma mina, só que é uma mina de que nós chamamos um inerte. O que é um inerte? É um mineral que não reage com água, por exemplo, é um mineral calcário. Eu vou ali à zona da Serra da Ari Candeeiros e há lá centenas de minas a retirarem calcário para todo o tipo de construção civil. Para a nossa calçada portuguesa é um recurso mineral, é um calcário. Ou seja, tivemos muitas minas. E porquê é que deixamos de ter? Deixámos de ter por vários motivos. Questões Por económicas, questões obviamente. económicas, por questões ambientais, ou seja, a forma como essas minas operavam não era ambientalmente compatível Com o nível de vida que a sociedade queria ter. com o nível de vida, com as nossas preocupações. As nossas preocupações ambientais do século XIX não são as preocupações ambientais do século XXI. Esgotaram. Não é? Muitas gostaram. Alguns o recurso esgotou, ou pelo menos ficou em concentrações ou que o tornavam inviável economicamente. Não significa que se eu for lá e não estiver preocupado com lucro, eu consigo extrair de lá ouro, tungstênio. Agora, uma mineração é uma empresa. Mas repara, ou seja, Serve para dar lucro, não é? Portanto, se aquilo não tiver lucro, não há interesse. agarrando na tua definição, existem também nessa altura uma data de recursos que estavam na Terra, que não eram reservas, mas também nessa altura não havia smartphones, não havia microfones, não havia toda a tecnologia que nós temos hoje em dia, e determinados desses recursos, na verdade, hoje em dia podem ser consideradas reservas. Então vamos fazer um exercício, vamos fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer, que parece meio nerdy, mas acho que é divertido. Vamos olhar aqui, estamos no estúdio, ok? E vamos olhar para os objetos que temos, ou no estúdio, vamos fazer, por exemplo, o nosso dia-a-dia. Acordamos de manhã, qual é a primeira coisa que tu fazes quando acordas de manhã? Abre os olhos, estou a brincar. Está bem, certo. Ok, eu sei onde é que tu queres chegar. Lava os dentes, vou buscar Lavas a os pasta de dentes. O que é que a pasta de dentes tem? Uma data de coisas. Um monte de recursos minerais. Tem flúor, tem apatite, ou seja,
tudo aquilo que tu estás ali a Claro. usar dentro da pasta de dentes vem de um mineral qualquer que tem que ser minerado, explorado em alguma parte do mundo. A embalagem da pasta de dentes, idem. A tua escova de dentes, idem. Vais até à cozinha, fazes um café. Eu gosto de fazer café naquelas cafeteiras da Bialetti, naquelas de enroscar, não é? Uhum. Aquilo tem crómio, tem níquel, tem... Peraí. Nós também somos feitos de minerais. Não é? Certo, mas nós não temos que ser minerados para Não existir. temos que ser minerados. Somos Ainda. minerados de outra forma. Exato. Ainda não somos Ainda. minerados. Ou seja, Portanto, o que estás a isto- dizer é todos os nossos objetos do dia a dia. todos os nossos objetos, todos os serviços que nós utilizamos, tudo aquilo que nós comemos, Eu sei. Tem Tudo que vem, ser- tudo vem da natureza. tudo tem que ser de alguma forma obtido através da exploração de um recurso geológico. Sérgio, eu acho que aí nós chegamos a um ponto que é a questão dos recursos e do planeta. E o equilíbrio entre os recursos e o planeta. Exato, mas isso é uma questão diferente. Para. Ok? É uma Sim, questão mas- diferente. Eu estou a mas tem uma responder, coisa a ver. responder apenas ao nós Tocha. estamos a falar de recursos minerais. Ou seja, eu estou a responder ao Tocha para te responder a dizer o quê? Tudo o que tu utilizas tem origem num recurso geológico, num recurso mineral, se tu quiseres. Estabelecendo essa premissa, a questão é saber como é que o fazemos. E isso tem muito mais a ver com o modelo económico que nós escolhemos de sociedade do que com o recurso em si. Ou seja, nós hoje em dia, se eu disser assim, vamos deixar de usar telemóveis, é absurdo. Impossível. É absurdo, certo? É absurdo. Quer dizer, ninguém quer voltar ao tempo em que Tínhamos que usar cabines tinha que ir procurar telefónicas. uma cabine telefónica, ou ao tempo onde sequer não havia sequer cabines telefónicas, e as pessoas diziam assim: encontro-me contigo no Rossio às 3 da tarde. E acontecia qualquer coisa, e eu só uma semana depois é que recebi uma carta em casa a dizer que o meu padrinho tinha falecido num acidente de burro entre a Vila Pouca da Guiar e a Praça do Rossio. Ok? Ninguém quer voltar a alguns isso. no meio, não é? Exatamente, alguns pelo meio. Ninguém queria voltar a isso. Ou seja, então a questão é: se nós não queremos voltar a isso e assumimos que necessitamos e queremos ter tecnologia, é como é que a produzimos? E a minha pergunta, e eu não tenho resposta para isto, atenção, isto é mais uma pergunta do que uma resposta. Queremos produzir milhões ou bilhões de telemóveis anualmente? E só para falar de telemóveis, atenção, eu só estou a escolher um objeto. Ou queremos e termos, por exemplo, aquilo que nós todos conhecemos como obsolescência programada, em que sabemos que os produtos têm um tempo de vida útil curto. Ou queremos e não tem arranjo, e as marcas não fornecem peças, ou se fornecem peças é mais caro arranjar do que comprar um novo. O que é que nós queremos? Sim, Isso é uma questão de modelo económico, eu não é acho uma que questão essa do é a questão recurso de fundo, sem em si, dúvida. não é? Não é? Essa é a questão de fundo. É, precisamente. Porque, repara, tens aqui dois lados que temos que medir. Por um lado, é um absurdo aquilo que nós estamos a fazer. É um absurdo o que as marcas fazem, na medida em que, por exemplo, essa obsolescência programada é apenas ganância de poder vender mais e vender mais vezes o mesmo produto ou produtos semelhantes às mesmas pessoas. Eu não concordo a 100%. Por outro lado, o Tocha agora vai dizer que essa é a forma de nós termos inovação. E de haver maior evolução e novas funcionalidades, etc, etc. Portanto, aí está uma questão: qual é o equilíbrio que nós queremos? Não é? Isso concordo. Portanto, então, se há um equilíbrio a fazer, como é que isso pode fazer? Se nós vamos estabelecer regras, isso é o que normalmente faz a União Europeia, vamos novamente entrar em burocracias, não é? Se calhar... Mas tem que haver regras, não é? Está bem, mas olha, a regra é pá, nenhum telemóvel pode ter obsolescência programada por menos de 10 anos. Eu acho que a regra não é por aí. Eu acho que a regra está antes, que é quando nós estávamos a falar sobre exploração de reservas dos minerais, e falámos que existe um impacto ambiental, existe um impacto na zona quando tu estás a explorar um recurso, não é? Ok, isso é até que sempre, ponto é que esse impacto pode ser, digamos, regulado? Mitigado. A melhor forma de ter menos... mitigado, não é? Exato. Ou seja, é reduzi-lo. Não, mas para mim é aí que começa. Tu estás a trabalhar na oferta. Não, mas eu acho que é aí que começa, que é, se tu tiveres regras claras sobre qual é que é o tipo de tecnologia, o tipo de cuidados que tu tens que ter, estás a ver, para explorar um determinado recurso, isso vai se refletir no preço desse recurso. A reflexão no preço desse recurso vai se refletir
enquanto desse recurso é que é utilizado num telemóvel. E portanto, quando um recurso não é economicamente viável para ser utilizado num objeto do dia a dia, o que a sociedade faz é encontrar uma alternativa. E aí voltamos àquela conversa das televisões a cores, que no início, quando havia televisões a cores, era utilizado um recurso qualquer, que eu não sei qual é, por acaso era interessante saber. Vais usar outro recurso. Que deixou de ser utilizado. Esse é que é o problema. Vai voltar ao mesmo. Vais utilizar outro recurso que seja economicamente viável. Está bem, até se tornar o problema, até se colocar o problema com esse recurso. Eu acho que concordo com ambos em partes. Eu dou um exemplo, por exemplo, do que é que está a acontecer agora na Europa e aproveito para introduzir esse tema porque acho que é interessante e tem todo a ver com aquilo que nós estamos a dizer. A Europa criou uma coisa que é o Critical Raw Materials Act. Basicamente é... A Europa é muito boa em introduzir coisas novas. Mas é essencial porque no fundo é uma forma e podemos falar sobre isso porque no fundo é uma estratégia. É o quê, já? No fundo o que é que diz? Diz assim, diz que pelo menos 10% daquilo que nós utilizamos como matérias-primas críticas têm que ser produzidas na Europa, têm que ser extraídas na Europa. Extraídas na Europa. Depois diz que 40% tem que vir de reciclagem de produtos. E quando falamos de matérias críticas estamos a falar principalmente de metais, lítio, as terras raras e outros que são essenciais, por exemplo, para a transição energética. Esse 40% é para incentivar, digamos, a recolha, por exemplo, de um telemóvel e reciclar e tu alguns reciclares materiais. O que existe, porque repara, os cemitérios de produtos eletrónicos são coisas que eu acho que nós nem sequer temos noção da dimensão. Crimes ambientais. São brutais, sim. Falando, por exemplo, do incentivo que tu estavas a referir, quando tu dizes assim 40% tem que vir de reciclagem, o que é que tu estás a dizer? Meus amigos, desenrasquem-se, arranjem formas, reúnem os vossos cientistas, ponham-nos aí numa sala a pensar em processos que transformem, que façam com que reciclar um equipamento eletrónico seja mais fácil, mais barato e possível. Quer dizer, porque diz assim, não é possível reciclar. É possível, não é economicamente viável. Mas o que é que economicamente viável quer dizer? Não é economicamente viável dentro do modelo económico que nós escolhemos organizar a sociedade. Com isso. Precisamente. Mas então, eu faço um parênteses. Mas isso é um tema tecnológico. Ou seja, a partir do momento em que tu dizes, imagina... Não, é um tema de gestão de recursos. Eu acho que tema de gestão de recursos. Eu acho que não é um tema de gestão de recursos, é um tema de incentivo económico, que significa o seguinte... Mas é um tema de incentivo económico que impacta na forma como tu geres os recursos. Claro. Esse é o objetivo final, não é? Esse é o objetivo final. Se tirar um recurso da terra, tem, por exemplo, um imposto. Isso faz com que retirar o recurso... Mas imagina que era maior, não é? Faz com que esse recurso seja mais caro extraí-lo da terra do que fazer uma reciclagem. Nesse sentido, tu vais focar o incentivo económico em fazer a reciclagem. Então, mas não podes eu faço uma pergunta. Manipular a sociedade nesse sentido. Eu faço, antes de fazeres a pergunta, eu ponho a tua estaca. A minha estaca, não. Vou pôr o parênteses que eu queria dar, sim, claro. Que é, nós neste momento já extraímos mais recursos do que aqueles que utilizamos. É provável, não tenho a certeza desse número, mas... o dia não sei quantos, em que a partir do qual nós já estamos a extrair mais recursos. Nós utilizamos, nós consumimos do que eles estamos a extrair. Sim, daqui a 2 anos não é que estamos a extrair, é consumimos mais do que o planeta nos consegue que nós conseguimos dar, tirar do planeta para já. O que é que isso significa na prática? Isso significa na prática que a reciclagem, o incentivo à reciclagem, existe para nós conseguirmos continuar a consumir esses recursos. Também. Ou seja, não é para nós pouparmos recursos e retirarmos menos recursos ao planeta, diremos assim, mas para nós conseguirmos manter o nosso nível de consumo. Concordo. Então eu vou fazer a pergunta que vai exatamente direto ao que está a dizer. Estás? A transição energética. Sim. Na vossa opinião, isto agora é aqui uma inversão de papéis dentro do podcast. A transição energética porque estamos preocupados com o bem-estar ambiental do planeta ou porque é uma forma dos mesmos continuarem a manter o mesmo modelo de negócio, mas agora com produtos diferentes e com empresas diferentes, por exemplo. Depende de quem é que está a falar. Se estás a falar, por exemplo, de alguns movimentos geopolíticos em termos de transição energética, é para defender o status quo geopolítico. É para defender o posicionamento do Ocidente. Mas existem pessoas que estão realmente preocupadas
com o bem-estar da humanidade neste planeta onde nós vivemos, porque nós não destruímos nenhum recurso, tudo se transforma. Portanto, é uma questão de termos mais ou menos capacidade tecnológica para conseguirmos transformar ou não. Quando tu colocas aqui, ele não volta outra vez ao... Acho que tens um misto, respondendo à tua questão, acho que tens um misto de motivações. Tens um misto, portanto, é resultante de vários interesses, alguns deles contraditórios. Por um lado, em termos energéticos, nós assistimos a um monopólio, praticamente, das empresas que estavam ligadas à extração de hidrocarbonetos, portanto, ou seja, das chamadas petrolíferas e tudo aquilo que está associado, petróleo e gás, e que, obviamente, os outros que estavam de fora não estavam a ganhar dinheiro com isso e tinham de encontrar uma forma de ganhar dinheiro com a energia. Exato. Não é? Portanto, os de petróleo e gás obviamente querem manter o seu monopólio e, portanto, vão contrariando cada vez mais, e por isso é que nós cada vez temos descobertas, surgem mais notícias de descobertas de jazigos de petróleo e de gás e não sei quantos. Parece que se começou a descobrir muito mais gás e petróleo a partir do momento que a gente decidiu utilizá-lo menos, não é? Não, há menos prospeção. Não, isso tem a ver com tecnologia. Então, baixou a prospeção e descobre-se mais. Porque a tecnologia melhorou. Precisamente. Pode ser. Ok, vou aceitar isso. Sim. Depois temos um conjunto de interesses que está, ou melhor, temos um conjunto de preocupações da sociedade com a questão do aquecimento global e, portanto, também é um bocado manipulado muitas vezes em termos do que é que isso significa e de onde é que isso vem, não é? Mas que também ajuda, diremos assim, nessa agenda verde, como tu designaste. E tens também as apreensões e os medos da sociedade, não só com o aquecimento global, mas, por exemplo, com o nuclear, não é? E que uma solução que poderia ser mais limpa e se calhar mais fácil de implementar até do que propriamente os painéis solares, não é? É colocada completamente de parte por muitas sociedades. Portanto, pouco se discute em termos de implementação de centrais nucleares, não é? Sim. Felizmente cada vez mais agora. Pois. Eu acho que tocaste aí numa coisa que eu acho muito interessante, que é a percepção pública e que vai bater aquilo que me interessa muito fazer, não é? Nós cada vez mais lidamos com menos informação, ou melhor, nós deixamos de lidar com informação na comunicação e passamos a lidar com percepções. Gestão de percepções, fazer passar percepções, não é? Concordo. Toda a gente diz, e tal, um painel solar é fixe. O painel solar é fixe, mas a quantidade de elementos, terras raras e grafite e não sei o quê, que aquilo no fundo tem para ser fabricado é astronómico. Sim, mas é um equilíbrio, porque a quantidade de investimento que é necessário fazer para desenvolver as novas centrais nucleares, coisa que nós não tivemos a fazer nos últimos anos por medo do nuclear, é abismal. A construção de uma central nuclear demora muito tempo e também consome muitos recursos. Eu acho que parece-me que estamos a entrar aqui numa discussão que é aquilo que mais me interessa, até do ponto de vista daquilo que eu faço, que é comunicação de geociências, e que tem a ver com a forma como a sociedade vê o problema. A tal gestão das percepções. Gestão das percepções, das ansiedades, dos medos. Reparem. Qual é a tua opinião então sobre isso? Os seres humanos são muito egocêntricos. Nós somos muito inteligentes e temos uma capacidade extraordinária de fazer coisas que mais nenhuma outra espécie tem, pelo menos que nós conheçamos, pelo menos no sistema solar. E nós somos muito egocêntricos, então isso faz com que nós achemos que nós somos seres racionais que sentem, mas eu acho que não, eu acho que nós somos seres emocionais que por acaso pensam. Eu acho que é isso que nós somos. E o que isso quer dizer para mim é que o que tu sentes, independentemente se é baseado num medo, se é um medo fundamentado ou não, se é uma emoção que tem um fundamento racional ou não, não importa. Se tu sentes, é real. Certo? Certo. Se não fosse real, não existiam fobias. Por exemplo, pessoas que têm medo de estar em espaços abertos, espaços com muita gente. Agora, fobia, não é? Quer dizer, se não tiveres esse medo, vais olhar para a pessoa e dizer: mas isto não tem problema nenhum, são só pessoas que estão aqui. Agora, para a pessoa, aquilo é real, ela sente aquilo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que os medos que as pessoas têm, quer seja do que quer seja de uma central nuclear, quer seja de uma exploração mineira à porta,
eles são legítimos. Eles são legítimos. Não importa se eles são baseados em coisas reais ou não. O que é que isso quer dizer? O que isso para mim quer dizer é que se assumimos que esses medos são legítimos, eles também podem ser desconstruídos. E para serem desconstruídos nós temos que trabalhar numa coisa que é comunicar. Mas comunicar não significa despejar um monte de factos num jornal, num vídeo, num podcast, e as pessoas de repente, ok, porque aqueles 3 tipos do BeTalk disseram ali umas coisas, então eu a partir de agora passo a acreditar que não há problema nenhum. Não. É preciso desconstruir os medos. E para isso é preciso haver várias coisas que eu acho que nós atualmente ainda não temos. Precisa haver transparência, é preciso haver um sistema em que as pessoas... E é preciso haver confiança. Acho que são essas 2 coisas, confiança e transparência. Quando tu não tens essas 2 coisas, qualquer processo de transição, quer seja a transição energética para a qual tu vais necessitar de mais, de minerar mais elementos do interior da Terra, quer seja construir uma central nuclear, tu vais ter oposição. Isso é legítimo. Mas vais ter oposição sempre em qualquer dos casos. Sim, mas podes ter mais ou menos. Fazer. Sim, podes obviamente trabalhar isso, porque transmitir o medo é muito mais fácil do que apaziguá-lo, não é? Portanto, ou seja, não é por acaso que as notícias que têm a ver com desastres, com crimes, etc., têm muito mais cobertura da comunicação social do que qualquer outro tipo de notícia, não é? Claro, claro. São elas que mexem com as emoções das pessoas, com os tais seres emocionais, não é? E é uma questão problemática que isso tem a ver já com questões comunicacionais, não tem a ver com isto, que é, o que é uma notícia? Uma notícia é algo que é extraordinário, ou seja, se eu disser assim, a Maria saiu de casa, apanhou um autocarro e foi para o trabalho. Ela faz isto todos os dias. Agora, a Maria saiu de casa, foi mordida por 3 cães, um crocodilo, e mesmo assim conseguiu chegar ao trabalho sem um braço, toda partida, e conseguiu chegar ao trabalho. Isso é uma notícia. O que é que acontece hoje em dia? Drama. Isso é uma novela extraordinária, é ficção científica. Mas eu estou a exagerar porque eu acho que os exemplos exagerados, ao mesmo tempo que são meio divertidos, tornam a coisa fazem. Não precisas exagerar, basta ver as parangonas nos jornais. Certo, mas o que é o meu ponto relativo? O que é o meu ponto? É que nós estamos numa estrutura comunicacional em que essas coisas extraordinárias estão permanentemente a ser noticiadas. Deixam de ser extraordinárias. Então o que é que acontece? Tu tens todas as coisas que acontecem no país, todas as coisas que acontecem no país vizinho do país vizinho e em todo o mundo o tempo todo, a toda a hora, todos os dias, permanentemente. Então, mas isso não é a realidade, certo? Isso é precisamente são as notícias, ou seja, são coisas que aconteceram fora do comum a toda a hora em todo o mundo. Então a sensação que eu acho que isso está a transmitir às pessoas é que nós estamos num caos permanente. Quando se tu olhares a frio, estatisticamente, nós efetivamente temos menor... A pobreza diminuiu, nós vivemos mais tempo do que nunca, temos acesso a cuidados de saúde que nunca tivemos. Vamos só falar de Portugal, porque acho que uma coisa extraordinária, às vezes, antigamente, eu não sei que idade é que tu tens, mas parece-me, olhando aqui para as caras, que o José é a pessoa mais velha que aqui está. Sim, não é fácil de ver, mas sim. Eu tenho a certeza absoluta de que, por exemplo, quando os meus avós nasceram, os meus avós não pensavam viver até aos 90 anos. Era impensável. E viveram porque a tecnologia que se desenvolveu e porque os modelos políticos, como nós organizamos a sociedade, permitiram que eles tivessem essa vida mais longa, melhor, mais confortável. Portanto, nós estamos melhor, efetivamente. No entanto, as percepções fazem parecer eu acho com que nós curioso, não estamos melhor. E o que é que isto faz? E o que é que isto transforma? Eu acho muito curioso. Repara, acho muito curioso a esse nível a discussão que nós tivemos há muito pouco tempo na política portuguesa, a propósito daquelas questões de segurança no Martim Moniz e não sei quantos,
que o que se estava a discutir era precisamente esse termo, as percepções de segurança. Sim, nós não estávamos a discutir os factos, nós estávamos a percepção discutir... de segurança, Sim. não é? E aquilo que se estava a dizer é que a percepção de segurança é tão importante como a segurança, porque efetivamente a percepção é aquilo que determina o que as pessoas sentem e pensam. E é. Não é? Isso é que é o extraordinário, é que é. Para a forma como nós implementamos políticas, quer sejam políticas de segurança, quer sejam políticas de exploração de recursos minerais, por exemplo, a Europa. A Europa diz assim, a União Europeia diz assim, nós precisamos de reduzir a nossa dependência de fornecedores externos. Para vocês terem ideia, nós somos dependentes a 100% da China em vários elementos, que são essenciais para fazermos carros elétricos, baterias, painéis solares, turbinas eólicas, os ímãs de neodímio que basicamente estão aqui nos microfones, nos auscultadores, em todas essas coisas. A China atualmente lidera a produção de elementos de terras raras em 70%. Portanto, eles fornecem 70% das terras raras ao mundo inteiro. E nós olhamos para o gráfico de evolução e dizemos assim, mas sempre foi sempre assim. Não foi sempre assim. Nos anos 80, aliás, até antes, houve uma estratégia da China que percebeu qual é que era a evolução para onde o mundo estava a caminhar. E a China entendeu, os líderes chineses entenderam que aqueles elementos raros, não são raros, mas as terras raras iriam ser essenciais para o que aí vinha. Existe um discurso do Deng Xiaoping de 1992 em que ele diz: o Médio Oriente tem petróleo e gás, a China tem terras raras. Ou seja, mas a América Latina tem tantas terras raras como a China, não é? Não sabemos. Pois, mas não sabemos. Não há prospeção. E essa é que é a diferença. É que o que a China fez foi percebeu isso e investiu milhões em formar geólogos e engenheiros que os mandou para a Europa para aprenderem e depois voltaram para a China para trabalharem na China, para já perceber uma coisa: nós temos dimensão continental, ok? Essa é a primeira coisa, eles têm dimensão continental, eles não são um país, eles são quase um continente. E portanto isso é uma vantagem competitiva. Depois fez prospeção, investiu em investigação científica, encontrou os recursos, percebeu que eram reservas. E depois tem uma coisa que nós temos na Europa, é que eles não têm uma democracia. Então é muito mais fácil, pelo menos nos moldes ocidentais, do que nós consideraríamos uma democracia. Portanto, para eles foi relativamente... Agora, reparem, demoraram... Foi mais fácil para eles planear o futuro a 10, 20, 30, 40, 50 anos. Claro, pois, sim, porque é uma economia planeada. Porque o Estado Central diz assim, esta é a estratégia, nós vamos investir nisto. Mas isso não tem a ver com democracia. Sim, tem a ver com visão. Tem a ver com visão, exatamente. Mas eu acho que, reparem, que o facto de não haver um partido único e de não haver várias cabeças a pensar torna a coisa mais fácil. Sim. Não, o que tu estás traz a dizer, vantagens e desvantagens. Claro, obviamente. O que tu estás a dizer é uma coisa diferente. O que tu estás a dizer é, por não ser uma democracia, foi fácil apostar numa estratégia que a curto prazo não ia dar lucro a ninguém. Certo. Ou isso, verdade, também. Também é isso que eu estou a dizer. Muito importante, porque falámos aqui do Deng Xiaoping, havia um visionário, porque o Deng Xiaoping é um visionário chinês que levou, na verdade foi grande parte do trabalho dele que levou ao que a China é hoje em dia. É verdade. Não é? Portanto, houve um visionário. Agora, foi nos anos 90. Portanto, eles estão a recolher os frutos. Eles têm 60% do mercado em 2025 porque em 1990 antes de 1990 começaram a fazer esse investimento. Eram os Estados Unidos que eram os líderes de mercado em terras raras. A China introduziu tal quantidade de terras raras no mercado que as minas nos Estados Unidos fecharam. Mas repara, isso significa o quê? A leitura que nós podemos tirar daí é muito difícil no modelo económico que nós temos. No Ocidente, conseguir ter uma visão sobre o futuro e implementar essa visão se ela não for lucrativa em termos quase imediatos. Em curto prazo. A única área onde isso tem sido possível, de facto, tem sido nas startups. Sim. Não é? Mas às vezes não são lucrativas. Vocês saberão isto muito melhor que eu. A maior parte das vezes não são. Exatamente. Mas com a promessa do grande lucro pode vir à frente, não é?
permite que sejam mobilizados grandes recursos financeiros para alimentar essa... E isso se liga com uma coisa que nós estávamos a falar há pouco, que é da transição energética, não é? E a razão porque, por exemplo, a China é vista, e há uma percepção clara global, que a China é vista como um dos países que trava essa grande agenda verde, porque eles têm uma visão a longo prazo, não é? E portanto essa visão a longo prazo não só lhes permite pensar nos recursos e explorar os recursos de forma diferente, mas como eles próprios estão a investir de uma forma completamente a longo prazo nas infraestruturas, por exemplo, do país, não é? Mesmo as próprias catástrofes. Ninguém investe tanto em transportes públicos como a Mesmo China, é extraordinário. As próprias catástrofes que nós vemos, Sérgio, não é? Tipo transportes verdes. Sim, exato. As cheias que existem no continente asiático, não é? Mesmo sismos e essas coisas todas, não é? É um tema que nós podemos... Portanto, é uma coisa completamente diferente, exato. E os sismos é sem dúvida um tema que nós ainda temos que abordar, porque Sérgio tem aqui umas ideias interessantíssimas sobre sismos e é um tema que está na ordem aqui também no nosso país. Mas antes de irmos aos sismos e antes de irmos à nossa versão extended nas nossas plataformas digitais, vamos à frigideira, porque a frigideira também faz parte deste Bitalk. Frigideira, estás aí? Também tem com sismo, sem sismo, eu continuo sempre aqui a cozinhar. Ok. Vamos ver o que é que ela tem para cozinhar. O que é que tens para nós, para além de sismos? Escolhe um dos ingredientes: o ovo, a batata, o arroz ou o bife. É para eu escolher? É para tu escolheres. Epá, eu sou tenho um fraquinho por batatas fritas. Ok, não é um recurso, não é um minério, mas pronto. Quer dizer, depende. O óleo, quer dizer, é produzido, o óleo vegetal é produzido através de girassol, que é cultivado no solo, que eventualmente é um recurso mineral. Não tens hipótese. Comigo ligado. Não tens hipótese. Vá, frigideira, vamos à batata então. A batata, o ingrediente preferido do Bitalk. Vamos lá fritar. Estou só a preparar o ingrediente, só mais uns segundos e... aqui vai. Tem que me preocupar. Em caso de sismo, qual é o melhor lugar para as pessoas se protegerem? Em caso de sismo, qual é o lugar melhor para as pessoas se protegerem? As regulamentações ou as recomendações internacionais recomendam que se nós nos protejamos debaixo de uma mesa sólida ou de qualquer coisa que seja sólido, porque na maior parte dos países hoje em dia que estão expostos ao risco sísmico, a principal causa de morte é a queda de objetos, ou seja, objetos e estruturas, talvez. Objetos, né? E de pedaços da estrutura que acabam por atingir as pessoas e acabam. Mas essa é que é a questão, e por isso é que eu às vezes tinha alguma relutância em responder a essa pergunta. Eu posso-vos explicar porquê. Esses guidelines foram feitos para países onde as estruturas são de betão armado, o que significa que a probabilidade de a estrutura colapsar num sismo é relativamente baixa. Obviamente não estamos a falar de um sismo de proporções bíblicas, tipo o Sudeste Asiático ou 1755, em que são coisas completamente fora da curva a nível de libertação de energia. Assumindo um sismo normal, o que nós devemos fazer é imediatamente pôr-nos debaixo da mesa, esperar, depois de esperar, agarrar na nossa mochila de emergência que devemos ter preparada e sair para a rua, para um espaço aberto, porque pode haver réplicas nos minutos seguintes. E aquele tema das ombreiras da porta? Isso é um mito? Eu não sou engenheiro, portanto não vou arriscar aventurar-me aqui na frigideira para outros elementos da frigideira e começar a tentar picar no arroz e no bife. Não é um mito, no sentido em que as ombreiras da porta não são necessariamente o lugar mais seguro da casa, mas frequentemente, em muitos casos, as ombreiras da porta tinham uma viga, eram construídas por uma viga de betão. Eram colocadas em zonas onde havia a viga, não é? Porque pelo próprio desenho da casa, não é? Ou seja, tu tens as vigas são zonas onde tu não consegues pôr paredes, então o que é que tu aproveitavas? Aproveitavas para pôr uma parede com uma porta e construías a tua casa à volta dessas vigas, e é por isso é que se diz que a ombreira da porta era um lugar seguro. Então, estás a dizer, hoje em dia já existe arquitetura que mudou um bocado esse os conceito. Guidelines atuais que são utilizados por toda a gente, pelo menos no mundo desenvolvido, são esses: proteger-se debaixo de um móvel sólido, esperar e depois então
Ou na proteger a banheira. cabeça e depois Também já sair. ouvi a teoria da banheira. Epá, eu não me metia dentro da banheira, a não ser que tu estejas. Repara, essa é que é a questão. É que Acho até que depois, não é boa se ideia. tiveres Imagina, falta de água, podes sempre ligar a Mas se tu torneira. estiveres na casa de banho, se tu estiveres efetivamente na casa de banho e o sismo ocorrer enquanto tu estás a tomar banho, o que tu deves fazer é imediatamente fechares a água e agachares-te. Sim, E convém ficares no sítio onde No poliban. fecha a água No primeiro. poliban. onde tu estás. Estás a ver? Ou seja, essa é uma das características. O que é que acontece muitas vezes e o que é que foi percebido com vários. Quando as equipas de socorro chegam às regiões onde houve Desabamento de edifícios. terremotos, é que muita gente morria ou ficava ferida com objetos que caíam da sua própria casa, objetos do dia a dia. Por exemplo, não deves ter quadros pesados por cima da tua cama. Espera aí, Sérgio, mas já vais dar Ok. todos os detalhezinhos de como é que nós nos protegemos de um sismo, até porque é um tema que tem várias coisas que nós podemos falar. Vamos falar agora já nas nossas plataformas digitais. Agradecer, já sabem, vamos estar de volta para a semana. Sérgio, obrigado por teres vindo mais uma vez. Obrigado, eu. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos. Ok, done. Pá, desculpa, mas já não tínhamos mais tempo. Certo. Então, estavas a dar dicas. Portanto, estavas a falar o quê? Quadros que caem? Por exemplo, como eu estava a dizer, Há quem eu tenha acho. espelhos. Há quem tenha tudo, quem tenha quadros, há quem tenha por exemplo, espelhos no teto, há quem tenha, sei lá, objetos decorativos de louça por cima da cama. Esqueçam isso. Vocês estão a dormir, há um sismo, levam com aquilo na cabeça, Checkmate. knockout, e depois não se conseguem proteger. Móveis de grandes dimensões devem estar fixos à parede. Não deves ter, por exemplo, como eu já tive em tempos, as colunas de som no topo dos móveis, e o móvel não estar fixo, o móvel abana, cai-te uma coluna em cima da cabeça, tu cais no chão, ficas lá, Desmaias. Mesmo que desmaias. morres, por exemplo, podes perdes morrer, consciência, desmaias, né? perdes a consciência, a seguir levas com outras coisas. Ou seja, há toda uma série de Candeeiros comportamentos, candeeiros pesados, há toda uma série de comportamentos que têm a ver com a preparação, o durante e o após. E há toda uma série de coisas que podem ser feitas para nós minimizarmos a nossa vulnerabilidade em caso de sismo. Elas podem ser consultadas online, relativamente fácil de encontrar uma pesquisa de o que fazer em caso de sismo, e existem com certeza vários sites fidedignos onde se podem Pá, não consultar convém essas. consultar isso durante o sismo. Não durante o sismo, sim senhor, exato. Não, até parece que durante o sismo não dá, porque mesmo o sismo que tivemos em fevereiro, o site do IPMA foi abaixo, não foi? O site do IPMA foi abaixo durante 26 minutos. Sim. Mas isso, Nós estamos preparados para um sismo. É que repara, nós falamos Depende de quem muito, perguntar. nós falamos muito sobre isto. Nas estamos a escolas, perguntar a ti. nas escolas fala sobre isso, sobre o sismo que tivemos em Lisboa, o grande sismo. Ainda agora a minha filha estava a dar isso na escola outra vez. Aliás, toda a gente dá na escola. Já aconteceu. Sabemos que pode voltar a acontecer. A minha sensação é que até nos últimos anos até tem acontecido alguns sismos mais pequenos, não sei se mais frequentemente ou eu é que tenho mais noção disso. Existe aquela velha do estamos a retirar pressão das placas com pequenos sismos, o que evita depois um sismo maior. Depois há outra percepção pública que é não, estão a vir pequenos sismos, significa que vem aí um grande. Mas o ponto é, nós estamos a dormir, né? Porque é óbvio que vai acontecer. Nenhuma nem outra. Ou seja, não há relação. Mas É eu uma vou, roleta russa, não é? eu vou pegar aqui vou aqui à minha cábula, Ok? vou ler aqui uma coisa. 382, 1344, 1356, 1512, 1528, 1531, 1587, 1722, 1751, 1755, 1761, 1856, 1858, 1890, 1909, 1969. Isto são tudo sismos históricos, conhecidos do registro histórico, que causaram danos na região de Lisboa. Danos ou mortes? Danos e mortes. Ok. Não tenho certeza se todos causaram mortes, especialmente os mais antigos, porque o registro histórico O dessas último coisas, foi não é? 69. Pois, chamou-me a O atenção último que o assim último de foi há muito grande tempo. relevância é de 1969, sim. O que é que acontece? Eu não vou aqui. Já passou muito tempo. Depende do que é que nós consideramos tempo. O tempo é outro tema bastante interessante. Tendo em conta a cadência que tu estavas a ler de datas. A cadência não há, ou seja, não há necessariamente há falhas geológicas sobre as quais nós conseguimos ter mais ou menos uma noção do período, ou seja, de quanto em quanto tempo, mais 100 anos, menos 200 anos,
que é relevante para o tempo Parece humano. planeamento chinês. Exato, mas essa é que é a questão, é que uma das questões que torna muito difícil a comunicação de coisas relativamente de comunicação de geociências, por exemplo, é que é a escala, não é? A nossa escala de tempo humana não tem nada a ver com a escala de tempo geológica. A escala de tempo geológica nós trabalhamos com 1 milhão de anos. E eu vou-vos perguntar, o que é 1 milhão de anos para vocês? Não consegues conceber o que é 1 milhão de anos? Não tens noção. Eu consigo dar uma Acho que não pista. vivi tanto tempo. Eu também, acho que ninguém vai viver tanto tempo. Ainda. Felizmente. Ainda. 1 milhão de anos é se tu conseguisses traçar a tua árvore genealógica 1 milhão de anos para trás, toda, ok? Da vossa família, o parente que vocês encontravam não era um Homo sapiens. Ok? É isso. Estás a falar de mim especificamente? Isso é alguma mensagem? Uns mais do que outros estão mais perto disso do que outros. Será um ataque Exato. pessoal? Então isso torna-se, ou seja, isso torna muito difícil tu conseguires atribuir essa escala. Portanto, quando eu leio esta lista de sismos toda, que estão aqui em 16 ou 18 sismos, e eu digo-te assim, o último foi em 1969, qual é que é a pergunta seguinte? Então e quando é que vai acontecer o próximo? Claro. Não faço ideia. E não é relevante. Não interessa. Quer dizer, Não é relevante. ok. Não é Fair relevante. É Não é relevante exatamente porque isso. vai acontecer. Precisamente. E eu não vou entrar nas razões técnicas pelas quais os sismos ocorrem, e vou só dizer uma coisa relativamente simples. Um sismo é uma libertação repentina de energia que ocorre numa falha. Uma falha é uma fratura na qual os dois lados dessa fratura se movimentam. Qual é que é a questão? As fraturas, elas não se movimentam facilmente. No plano de fratura existe fricção. E elas estão a tentar movimentar-se, mas como há fricção, há acúmulo de tensão. Não é? Ou seja, imaginem, eu estou a tentar passar a minha mão uma pela outra, mas se eu fizer força, ela não... Agora, se eu continuar a fazer força, eventualmente, ela vai deslizar. Este movimento repentino de deslizamento entre um plano da falha e o outro liberta energia, como uma onda sonora brutal. Devíamos olear essas falhas, não era? Olha, isso é uma grande ideia. Por exemplo, não, mas isso não é de todo absurdo. Há falhas que geram sismo e há falhas que não geram sismos. As falhas que não geram sismos normalmente é porque estão lubrificadas, precisamente. Ok. Estão lubrificadas, então não geram sismo. As falhas que por alguma razão têm maior fricção são aquelas que podem gerar sismos. E elas normalmente localizam-se entre as fronteiras das placas tectónicas. Nós temos 15 a 20 placas tectónicas que se movimentam a umas relativamente às outras. Nós quem? O planeta. Planeta. O planeta não é uma bola maciça, não é? Ela é uma camada. Senão nós podia ser em Portugal. Não. Podia ser, não. Todos nós como planeta. É uma bola que não é maciça, é uma espécie de uma cebola. Só que enquanto uma cebola as camadas são todas iguais, na Terra as camadas são todas diferentes. E a camada superior, que é a litosfera, que é composta pela crosta onde nós vivemos, onde existem as montanhas, os rios, as árvores, as pessoas, os tais recursos, os recursos geológicos, exatamente, e as reservas, tem placas tectónicas. Essas placas tectónicas que se movimentam sobre a camada inferior, que é a astenosfera, que é plástica, viscosa, elas movimentam-se umas relativamente às outras. Essa movimentação de umas relativamente às outras, que podem ser divergentes, convergentes, transformantes, ou seja, elas convergem em alguns sítios, elas divergem noutros sítios e elas passam umas relativamente às outras. Umas vão para baixo de outras, né? Subdução, umas vão para baixo de outras, outras chocam, formam montanhas. Toda essa dinâmica é que basicamente faz do nosso planeta aquilo que ele é, um planeta vivo. Sem isso nós não teríamos um planeta vivo. Não teríamos recursos, não teríamos montanhas, não teríamos rios, não teríamos oceanos, mares. É essa dinâmica. Só que essa dinâmica também traz perigos naturais. Essa dinâmica traz deslizamentos, cheias, terremotos, vulcões. Tudo isso são perigos naturais. A existência de perigos naturais não significa necessariamente que nós tenhamos um desastre. Eu costumo dizer uma coisa que não fui eu, é uma frase que eu inventei, que é assim: os desastres naturais não existem. A palavra está errada. Os desastres naturais não existem. Não há... Eles só são desastres para nós. Eles só são desastres para nós. É como aquela parábola da árvore que cai na floresta sem ninguém para ouvir, não é? Portanto, se a árvore cai na floresta e não está lá ninguém para ouvir, ela produz um som ou não? Não produz nenhum som, porque um som é a relação entre a propagação da onda sonora e um aparelho auditivo.
o som que tu ouves é de alguém lá embaixo a gritar. Provavelmente, exatamente. Mas isso já é um som. E aí já está lá alguém para ouvir. Nem que seja um coelho, nem que seja um pássaro. Agora, se é um sítio vazio, não há som. Então são acontecimentos agressivos naturais? São acontecimentos. Ponto. Porquê agressivo? Agressivos no sentido em... O agressivo é uma definição que é humana, ou seja, que é Claro. tua. Não. Repara, quando tu estás a... Ok. Agressivo já é noção de perigo. Não, mas Precisamente. fortes no sentido em que quando estamos Extremos. a falar... Sim, talvez extremos. Extremos. Ou seja, tu estás a falar em que elas estão Olha, ali a são- movimentar-se, são- não é? são notícias Quando há um movimento naturais. mais forte e existe um sismo, há um movimento Boa, mais forte. gosto disso. Qual é a palavra? São notícias naturais. Aquilo que não é o normal. Mas não do dia a seria. dia. Mas, por exemplo, há uma coisa que é o EMDAT, que é a base de dados mundial que registra os desastres. E eles definem um desastre como um evento que teve mais de 10 mortos e resultou num pedido de ajuda dos serviços de emergência porque não Estás foram a ver? É em capazes. função das pessoas, É em novamente. função das pessoas, precisamente. Ou seja, Se matasse 10 coelhos, não interessa. nada, não é um desastre. Ou seja, Não, isso é um bom almoço. em 2000, exato, é uma recurso. boa coincidência. é uma grande festa de coelho a caçador. Exato. Imagina, em 2023 tiveste 390 e tal desastres registados, com não sei quantos, 60 e tal mil vítimas mortais. Não houve só 392 eventos extremos, houve mais. Mas só 300, entre aspas, 392 é que foram um desastre. Destes 392, apenas um causou quase 90% das vítimas, que foi o sismo na Turquia. Estás a ver a escala disto? Ou seja, tu tens 390 e tal desastres com mais de 10 vítimas. Isso é tipo as startups. Estavas há bocado a falar de startups. Exato, é igual, exato. é power law. Mas há uma coisa muito engraçada. Eu, quando entrei ali há pouco, vocês têm uma coisa ali a dizer: é qualquer pessoa vos pode dizer qual é o risco, não é? Uhum. E só alguns te podem E dizer só alguns qual. podem dizer como é que é? Qualquer pessoa te pode dizer qual é o risco, só alguns conseguem dizer qual é a recompensa. Uma coisa assim. Pronto. Eu discordo de que qualquer pessoa te possa dizer qual é o risco. Não, Ali no caso é que toda a gente vê os riscos e Mas só vê alguns é mesmo? que veem as recompensas. Mas vê mesmo. Toda a gente vê mesmo o risco. Eu não acho que toda a gente Normalmente vê os sim. riscos. As Acham pessoas- que sim? Não quer dizer que vejam objetivamente os riscos existentes. Ok. Mas têm a percepção, voltamos à palavra, das ameaças. Uhum. E colocam os E problemas. enunciam essas ameaças como sendo riscos. Certo. Mesmo Ok. que não sejam reais. Ok. Ok? Portanto, uma coisa são os riscos reais e os riscos imaginários. Os riscos percepcionados são ou duas coisas percepcionados. diferentes. Portanto, e não coincidem uns com os outros necessariamente. Ok? Tem a Ok. ver com os medos. Então, e tu estavas-me a perguntar, e eu dei-te assim uma resposta meio qual piadística, que é estamos preparados. Certo. No caso Eu de faço-te Lisboa. uma pergunta e tu gostas de passar 15 minutos a falar de outro tema para depois voltares à minha É porque é pergunta. difícil de Estou a explicar. brincar. É porque esse é que é o problema de muitas vezes da ciência, de comunicar ciência e especialmente geociências. É porque, repara, se eu te disser assim, uma árvore, toda a gente sabe que é uma árvore. Agora, se eu te disser assim, Ok, escusas de fugir à Espera aí, mas questão. deixa ele acabar. Agora estava curioso. Uma árvore o quê? um sismo, é difícil a pessoa, ok. ou seja, Ele entendes, está- o conceito é ele- uma coisa muito mais Disseste que está a complicada de encontrar uma explicar. forma de fugir à questão. Não estou, Ok, não mas estou, olha, não estou. pronto, Se nós tivermos Não um, estamos se preparados, tivermos pronto. um sismo equivalente ao da Turquia, Não estamos preparados. não estamos preparados. O que é que significa não estarmos preparados? Alguém está preparado? Sim, O Japão está preparado. o Japão, o Chile, Califórnia. Califórnia? A Califórnia só não está preparada para incêndios, mas para sismos está. Mas também é um risco. Certo. Ou seja, percebes? Também é um evento extremo. E essa é que é a questão. Mas tu enunciaste 2 países que já sofreram muito com terremotos. Mas essa é outra questão. Ou seja, não é a mesma questão. Eu não sei como é que vocês definem risco. Nós já presenciámos um terremoto no Peru Vivemos um terremoto, sim. em 2006, para aí, uma coisa assim. Aquele Certo. terremoto muito grande. A minha pergunta para vocês então, E eu nós gosto não de fazer. estávamos, é curioso, e nós não estávamos preparados para isso. Pois, Nós observamos uma sociedade que reagiu ao terremoto, menos vocês. menos nós, Exato. ok? Claro. Nós ficámos a assistir ao que estava a passar Claro. de forma Mas repara, interessada, estás a ver? eu que trabalho na área, que escrevo sobre o assunto, as 2 vezes, 3 vezes que senti um terremoto, as 3 vezes em Lisboa, os primeiros 5 segundos, que podem ser uma vida, que te podem custar a vida, eu fiquei meio, o que é que está a acontecer?
porque não acontece com a frequência que acontece no Japão ou no Chile, ok? É a mesma coisa que uma pessoa que não vai à tropa ou que nunca esteve numa guerra. Não tem Se reação. começa um tiro, Claro. ele não se vai deitar São para o chão. reações mecânicas, não é? São reações mecânicas, são respostas. É como um atleta, um tenista, ele não está a pensar no que vai fazer, ele faz. Ele tem memória muscular para fazer isso, não é? Como é que vocês definem risco no mundo dos negócios? Como é que nós definimos risco no mundo dos negócios? O risco na prática, é uma ameaça aos teus planos, às tuas intenções. A missão, Tu né? identificas. Ok, Tu consegues identificar. certo. Nós definimos, Se tu não consegues identificar, não é um risco. nós definimos o risco como o risco para nós é uma equação com 3 variáveis. O perigo, que é o evento, o sismo, o vulcão, o deslizamento de terras, as cheias, a exposição a esse perigo. Não há risco de vulcanismo em Portugal, a não ser nos Açores, em Portugal continental. Não há vulcões ativos. Portanto, o risco é 0. Ou seja, em qualquer equação, se tu pões uma variável a 0, a equação anula-se. Ou seja, os 3 estavas a dizer é Perigo, o perigo, o a risco, exposição. a exposição. O risco é igual. O risco é função do perigo, Ou seja, a exposição a probabilidade de existir. e da vulnerabilidade. Portanto, o perigo existir ou não existir, tu estás exposto ou não a ele, Estás e tu preparado. estares ou não vulnerável a ele. E vulnerável quer dizer até que ponto é que a infraestrutura e a sociedade estão suscetíveis de sofrerem dano. Ou seja, num caso de eu viver, por exemplo, numa montanha, num sítio onde há um risco de inundação, a minha exposição nesse caso é 0. Ok? Precisamente. Portanto, olha Valência. A cheia foi jusante, certo? Foi na foz do rio, não é? Em Paiporta, naquelas regiões a sul, a leste das montanhas da zona de Valência. As pessoas que estavam na montanha, a única coisa que aconteceu para elas foi chuva. Não foi uma inundação, para elas foi chuva intensa. Foi uma inundação para as pessoas que estavam Lá em baixo. na zona plana, onde o rio desagua. Mesma coisa com o sismo. Ou seja, nós já estabelecemos... Os rios já desaguavam ao longo de milhares de anos, provavelmente. Precisamente. E esse é que é um ponto interessante. E aí é que é a questão. E por isso é que não interessa de saber se vai haver mais 3 sismos, vai haver mais 4, não importa. Vai haver um sismo. Um deles pode ser de magnitude elevada. Ponto final. E tu tens registro histórico disso. Portanto, se tu estabeleces que o perigo existe, ok? E tu estabeleces também que, por razões óbvias, puramente geográficas, a tua sociedade portuguesa está construída em zonas onde esse perigo existe. Se tu olhares para um mapa de sismicidade histórica, o que tu vais encontrar são 3 clusters. Tens um cluster à volta de Lisboa, onde há muitos sismos. Tens um a sudoeste do Cabo de São Vicente, no mar. E depois tens um no Algarve, que está relacionado com uma falha que passa ali na zona de Portimão, Albufeira. A origem do sismo de 1755 é no mar. O sismo de magnitude entre 7 a 8 de magnitude. A magnitude é a energia que é libertada pelo sismo no momento em que ele ocorre. Os sismos que acontecem perto de Lisboa podem ser de magnitude mais baixa, mas como são muito perto da cidade, podem ter intensidade muito mais alta. Ou seja, é a relação entre estas duas variáveis é que importa. Ou seja, a distância do local que tu estás para o epicentro do É o que nós sismo. chamamos aceleração do Sol. A aceleração do Sol, no fundo, a aceleração máxima do Sol. É a força com que o Sol abana quando a onda sísmica está a passar, não é? É o shaking, é o abanão que tu estás a sentir. E isso depende da distância horizontal e vertical que tu estás do ponto onde ocorreu o sismo, das rochas que existem entre o intervalo entre o ponto onde ocorreu o sismo e o intervalo que tu estás e o sítio onde tu estás a considerar. Porque isso define a propagação, não é? Isso define a propagação, se a onda acelera ou se a onda é atenuada pelo tipo de rocha que lá está. E claro, o tipo de rocha onde o teu em inglês chamam-se assets, onde o teu elemento, o teu elemento que tu estás a considerar está localizado. E isso é que é o importante. E o que é que isso define? Ou seja, isso não define a exposição, porque todos estão expostos, certo? Ou seja, com graus maiores ou menores. Por exemplo, um sismo causa um tsunami. Vamos assumir que é o sismo de 1755
que gerou um tsunami. O Alto da Ajuda está menos exposto ao tsunami do que está a faixa litoral ali em Algés. Ok? Portanto, tens exposição, mesmo numa zona geográfica contida, tu tens uma exposição diferente. No entanto, dependendo depois da forma como a onda sísmica se propaga, tu podes ter graus de vulnerabilidade diferente. Porque, por exemplo, tu podes ter um edifício em Alcântara que está mais exposto ao evento, à onda de choque do terremoto, que está menos vulnerável do que um edifício que está, por exemplo, no Alto da Ajuda, ainda que ele esteja no alto. Porque a construção de um e do outro pode ser totalmente diferente. E é aí que tu podes fazer o principal atuação, é principalmente ao nível da vulnerabilidade física e social. A física é como é que tu constróis a tua cidade. Ou seja, são decisões urbanas. E o que importa dizer é que um desastre, um evento é natural. Os desastres são políticos. Porque dependem das escolhas políticas que tu fazes. E essas escolhas podem ser mais ou menos conscientes, mas são escolhas políticas que tu fazes. Mas, então, Portanto, o teu argumento é que nós politicamente tomamos as decisões erradas e neste momento, por exemplo, a cidade de Lisboa não está a um nível de preparação que poderia estar. Espera, o Presidente da Câmara acha que estamos preparados. Eu não vou comentar as declarações do Presidente Carlos Moedas. Eu acho que ele discorda. Eu acho que das duas uma, não comentando, o Presidente Carlos Moedas hoje está a tentar tranquilizar a população e não gerar pânico, ou está mal informado. Quando tu dizes o meu argumento, não é um argumento. Um argumento é uma coisa que tu podes construir até com base em coisas que não são factuais. No meu caso isto não é um argumento, é factualidade. Sim, mas não foste verificar todas as casas em Lisboa. Não, mas porque é que tu fugiste agora à questão? Tu dizes ou está mal informado ou não quer gerar pânico. Sim. Não gerar pânico depois do sismo ter acontecido não faz sentido. Eu também acho que não. Porque ninguém está em pânico, não é? Pode haver preocupação, pode haver outro tipo de sentimentos. Estar mal informado também não acredito. Ele tem acesso a toda a informação sobre Lisboa. Não? Tu vais responder ou estás a fazer uma pergunta? Não, estou a fazer uma pergunta. Convidem o Presidente Carlos Moedas ao Bitalk e ele respondia já porque é que ele diz isso. Não criar pânico faz sentido, quer dizer, enquanto... Como é que faz sentido? Faz sentido porque as pessoas têm noção as pessoas têm noção que vai acontecer. Se nós aqui no Bitalk estamos a dizer, não, a cidade não está preparada, se vier um sismo, as coisas vão correr. As pessoas vão ficar preocupadas. Eu fico preocupado. Explica-me lá o que é gerar pânico depois do sismo ter acontecido. Não é depois, estou a falar antes. Não, mas ele não falou aquilo antes. Mas ele fala sempre a posteriori. Foi depois, não? Mas ele está a falar não é para aquele sismo que aconteceu. Ele está a falar para o grande sismo que aí vem. Mas para o grande sismo que aí vem, como é que tu podes gerar? Ou melhor, o que é que significa pânico? O que é que as pessoas vão fazer? Vão sair de Lisboa e vão para a província? Vão criticar ou vão querer políticas. saber, informar-se como é que podem estar preparados numa situação dessa. Exatamente. Esse é o ponto que o Sérgio vai defender. Eu concordo exatamente com isso. Ou seja, eu acho que é totalmente Eu acho que não se pode gerar pânico no momento em que as coisas estão a acontecer. Aí sim não se pode gerar pânico. Mas depois delas terem acontecido, alertar para a gravidade da situação não é gerar pânico, é mobilizar. É mobilizar, ou seja, tem que se mobilizar as pessoas para elas saberem o que é que têm que fazer e tomar as medidas, e as autoridades tomarem as medidas que tiverem ao seu alcance para minimizar os danos se isso acontecer. Mas as medidas que nós estamos a falar é reconstruir os edifícios. Não é necessariamente. Mas também pode ser, repara. Também pode ser, mas não é só necessariamente. Sim, mas não é financeiramente viável. Eu concordo com o José, eu concordo com isso. Ou seja, eu acho que a razão pela qual um responsável político diz que estamos preparados quando todas as evidências apontam para que não estamos preparados, tem duas tentativas. É uma tentativa de mal conseguida de não gerar pânico, porque não faz sentido nenhum precisamente pelo que eu acabou de dizer e com o que eu concordo. E a outra razão é porque se ele dissesse que não estamos preparados, a seguir a pergunta natural era assim, então o que é que o município está a fazer para estarmos? E o que é que nós temos que fazer? E não há um plano. Eu acho que esse é o problema. Esse é o problema. E esse é que é o problema. Isso chama-se meter a cabeça debaixo da areia. É, exatamente. E eu vou-vos dar alguns assim dados que eu me lembro assim de cabeça porque é que nós não estamos preparados.
60% dos edifícios em Portugal são construídos antes de 1958, que é a data da primeira legislação para a construção antissísmica. Mesmo os edifícios que foram construídos entre nos anos 60, 70, 80, poupem-me. Não há nenhuma forma de nós termos a certeza que esses edifícios foram efetivamente construídos de acordo com a legislação em vigor. Porque não havia forma de controlar isso. Não havia, não há. Continua a não haver fiscalização. Eu não sou eu que estou a dizer isto, ok? Isto não sou eu que estou a inventar. É a Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica, é o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, é a Sociedade Portuguesa de Sismologia, a Associação Portuguesa de Seguros. São todas, ou seja, não sou eu que estou a dizer, são os especialistas nestas coisas que têm esses dados. Não há fiscalização das obras para garantir que os projetos que são entregues nas câmaras e que têm que ser aprovados, por exemplo, um projeto, vocês querem fazer uma casa, entregam um projeto na câmara, não é como vocês quiserem, há regras que têm que ser cumpridas de legislação para assegurar que a casa tem construção antissísmica. A questão é, entre vocês entregarem o projeto, a construção começar e ir alguém lá verificar, nós não temos fiscalização suficiente para isso acontecer. Nem a formação dos construtores para isso. Se calhar nem deveria haver. Okay? Eu argumentaria que nem deveria haver. Porque a preocupação da tua casa estar bem construída... Devia ser tua. Exatamente. Mas para isso acontecer, tu tens que saber. E tem que haver comunicação, tem que haver transparência, tem que se criar a confiança. Podes criar incentivos para que faças isso. Por exemplo, atualmente não é obrigatório tu teres seguro de risco sísmico em Lisboa e em Portugal. Não é obrigatório. É obrigatório teres de incêndio, mas não é de risco sísmico. Hoje em dia, a probabilidade de tu teres um incêndio altamente destrutivo existe. Ou seja, acontecem, não é? Incendeiam-se, a pessoa está a fazer batatas fritas aqui com a vossa frigideira, a frigideira estava aqui a mandar fumo há bocado e eu até fiquei preocupado. Exato, acontece, ou seja, isso existe. Foram arrasados bairros inteiros. Exatamente. Porque é que não existe equivalente para risco sísmico se a zona tem essa característica? Há estimativas da Associação Portuguesa de Seguros que isso custaria à volta de entre 25 a 70 euros anuais num seguro da casa. Bom, eles querem mais negócio, não é? Claro, óbvio, mas é verdade. Eles querem receber os prémios dos seguros. Mas, por exemplo, a banca... dos seguros dos sismos. Mas se houver um sismo, eles estão lixados. Eles estão lixados, a banca está lixada. A banca, por exemplo, a maior parte das casas em Portugal está hipotecada, certo? Tu não tens seguro de risco sísmico. A casa colapsa. Chapéu, a banca vai ficar a arder. Certo. Ou seja, tu tens toda uma série de impactos em cascata que transformam a nossa sociedade altamente vulnerável, que fazem a nossa sociedade esteja altamente vulnerável e que, em casos efetivos de sismo, vai ser muito difícil recuperar. Há um colega meu da Universidade de Aveiro que fez uma estimativa. Se o sismo do ano passado, que foi 5 ponto qualquer coisa, tivesse tido uma magnitude de 7, pela localização onde ocorreu, isso representaria tipo qualquer coisa como 6% do PIB do país. 6% do país é brutal, estás a ver? É como um colapso económico. É catastrófico. É catastrófico. Ou seja, as pessoas podem estar preparadas como indivíduos. Como tu estás a dizer, sim, eu posso ter essa consciência e construir na minha casa com estruturas antissísmicas para resistirem a um sismo de maior intensidade. Agora, se o resto do país não está, ok, a minha casa ficou de pé e de repente tudo à minha volta colapsou e tu tens atualmente hospitais que estão assinalados como poderem colapsar em caso de sismo. Isso é grave. É gravíssimo. Tens quartéis dos bombeiros em que os bombeiros não vão conseguir sair para socorrer as pessoas porque os quartéis vão colapsar. Tens creches e escolas que não estão adaptadas para... portanto, as crianças são mais vulneráveis, não é? Porque têm mais dificuldade em fugir, em proteger-se sozinhas. Tens escolas que estão vulneráveis. E tens uma coisa que para mim que é o mais grave de tudo, que é, tu sabes isto tudo, tu tens este panorama à tua frente e continuas a fazer errado. Isso para mim é que é o preocupante. Eu dou-te um exemplo. O Hospital de Todos os Santos, que vai ser aqui ao pé, não é? Aqui na zona oriental de Lisboa. Se não fosse um grupo de 14 engenheiros a apresentar uma queixa no tribunal e o Tribunal de Contas obrigar o Estado a introduzir um sistema antissísmico no hospital, o caderno de encargos que o Estado criou para a concessão da construção não incluía um sistema de
de isolamento de base, que é basicamente um sistema que isola as fundações do edifício do resto do edifício e que faz com que ele mais ou menos vibre em cima de um sismo. Portanto, o caderno de encargos não tinha isso. Eu acho isso... Eu não sei o que é dizer sobre isso, estás a entender? Eu fico completamente... Yeah. Mas isso é culpa do quê? Porque isso é falta Eu não de faço- conhecimento de quem fez o caderno de encargos. Imagina que a pessoa que fez o caderno de encargos não diz: olha, tira essa linha. Quer dizer, também pode Não, haver é um uma incentivo linha. económico, porque é mais não é caro. uma linha, não é? É todo É uma um... linha. Olha, eu posso dar um exemplo contrário. Eu sei que todos sabemos que foram feitas obras no Museu de Arte Moderna na Gulbenkian, não é? Conheço isso por causa que o Ken Okuma é quem fez desenhou essa obra. E as obras atrasaram-se brutalmente, não é? Uhum. Porque entretanto aproveitaram e fizeram estruturas antissísmicas. Pronto, Aproveitaram as obras e a modulação que ia ser feita exato. e aproveitaram, portanto, mas fizeram isso a posteriori. Não estava no concurso inicial. Sim, sim. Ok, estás aí a falar no argumento que eu estava a falar, é preciso fazer obras em todo lado. Mas tu podes fazer, Mas por exemplo, existem... Mas ok, mas tomaram essa consciência, Sim. tomaram a decisão e fizeram. Sim. Não é? Tu tens uma coisa atualmente que um engenheiro saberá explicar-te isto muito melhor que eu. Eles chamam retrofitting, ou seja, tu consegues ir aos prédios que não estão e introduzir estruturas que os tornam mais capazes de resistir a um sismo. Vigas, cabos de aço, isso é possível de ser feito a posteriori. Agora, assim, eu acho que isto não sou eu, que é óbvio, não é possível fazer a todos os edifícios que não estão, que estão Mas vulneráveis. tem um custo Tem um brutal. custo completamente. Agora, Hospitais, bombeiros, exatamente. Há Proteção coisas. civil. Exatamente. há coisas isso, que é tipo é isso. óbvio. Pá, por exemplo, eu não entendo como é Só que. que repara, se o Estado começasse a fazer isso e investir em isso, ia acontecer duas coisas. Primeiro, Causar o pânico nas propriedades privadas das pessoas. exatamente, ou seja, ia ter um efeito de arrastamento, porque as pessoas iam dizer, fogo, se eles estão a fazer isto é porque é importante, eu também tenho que fazer. Mas eles estão a fazer, atenção, ok? Há edifícios onde, onde isso é feito. Não é a questão é que não é em escuta, todos. E há E esse é que é outra o coisa problema. que é muito importante, é por estar a fazer esse tipo de intervenções, nós vamos ficar, ou iríamos ficar com pessoas, ou mais pessoas, com know-how sobre o que é que tem que ser feito e como é que tem que ser feito. Isso é bom. E isso é bom. Ok. Ou Sim. seja, é importante nós termos pessoas que saibam olhar para um Sim. edifício e dizer, olha, para que isto resista em termos sísmicos, é preciso fazer pelo menos esta e esta intervenção. Sim, o que tu estás a dizer é isso depois vai se propagar na sociedade, porque as próprias pessoas que fazem construção, os engenheiros, os arquitetos, Nós. tudo isso, toda a gente, E nós e como nós cidadãos, próprios não é? fazem- Nós, Epá, vamos eu ter estou a mais fazer- noção disso. E não é? mais, eu estou a viver num prédio, não sei se ele, como é que ele está, não é? Precisamente. Portanto, Sim, sim. então, Ou seja, a tua também vou escolha- querer saber a a intervir. tua escolha quando vais comprar uma casa não é só eu faço essa escolha. Sim, tu imagino que sim. Sim, exemplo, mas tu deves ir lá com o martelinho lá para a cava, Já vai lá eu vou- bater eu com não- os eu não medidores. consigo, o botão. eu não consigo fazer a escolha de, por exemplo, o betão. A Associação Portuguesa de Produtores de Betão ou qualquer coisa assim do género, talvez não se chame isto, há uns tempos disse que a qualidade do betão não está a ser fiscalizada. Ou seja, tu não sabes se o betão que estão a pôr dentro de umas fundações tem qualidade ou não tem, ou se aquilo é mais areia do que betão. Eu não sei, eu também não sei olhar para isso, não é? Eu quando compro uma casa já a vejo construída, não sei, e não sou engenheiro, mesmo eu se olhar para umas fundações eu não sei identificar, não sou engenheiro, não é a minha área. Agora, se eu tiver uma certificação de uma entidade que diga assim, nós verificamos e isto está a ser feito de acordo com a legislação e com as melhores práticas antissísmicas, eu posso escolher uma casa que tenha essas características. Uma coisa que eu posso fazer, por exemplo, como é jamais me vão ver a morar na frente de Ribeirinha. Nunca na vida. Tens medo do tsunami? Chama-lhe medo, cagaço, fator cagaço. Não moro. Não moro na frente de Ribeirinha. Precisamente por causa do potencial de estar exposto a um tsunami. Para, acho que isso é uma falsa questão. Senão vamos aqui causar pânico. Mas Espera. é a minha escolha. Tu estavas a dizer que é uma escolha, não é? Que tu podes fazer. Eu faço essa escolha. Escuta, mas é uma não falsa questão. Tu podes me ver na zona ribeirinha, mas vais estar lá a almoçar quando houver o sismo e o tsunami. Pá, mas Não, o já Sérgio não foste- vai lá. Não, Sérgio eu não vai não, lá. mas eu trabalho Ele de nem vai casa, lá. ou seja, se eu puder reduzir a probabilidade de eu estar presente na frente de Ribeirinha quando houver um tsunami, tanto melhor. Certo. Ou seja, reduzir a probabilidade de estares lá sempre porque nunca sabes quando é que vai haver um tsunami. Agora explica-me, por exemplo, o centro de Champalimau. O centro de Champalimau, para ser construído,
que é fantástico, é um sítio fantástico onde se faz investigação científica extraordinária, com tecnologia de ponta como há em poucos lugares. Para a sua construção ser autorizada, tiveram que suspender o PDM durante uma noite, durante um dia, e isso foi votado em Assembleia Municipal. Porquê? O plano... Porque o plano diretor municipal não permitia que aquilo fosse construído. E Então, foi construído numa noite. Não foi construído numa noite, Foi mas aprovado. a aprovação foi aprovada. Num dia, digamos. Suspendeu-se o plano diretor municipal. Há notícias sobre isso. E aprovou-se a construção do centro. Agora, não sei quais é que são os Uau. detalhes, mas isso aconteceu. Como é que tu autorizas um hospital, por exemplo, o Hospital da CUF, em Alcântara? Alcântara é dos sítios mais vulneráveis pelas características do solo. É um vale E aquele de local, aluvião, não é? De aluvião, é um vale de aluvião, não é? Ou seja, são solos aquele é leito pouco do rio. consolidados. Precisamente é isso, é um vale de aluvião, um leito do rio. Solos pouco consolidados. Uma onda sísmica ali propaga-se, causa com que... Ou seja, repara, a mesma magnitude em sítios diferentes tem intensidades diferentes. Ok? Se tiveres uma rocha mais sólida, a intensidade é mais baixa. Se tiveres um leito de um rio com rochas menos consolidadas, a intensidade é maior. Aquilo é precisamente um dos locais de Lisboa onde o sismo se sentirá com maior intensidade. O que é que tu fazes? Constróis um hospital. Como? Com 5 pisos ou o que é de parque de estacionamento até lá abaixo. Epá, ou seja, percebes? Então tu dizes assim, depois acontece e tu dizes, foi um desastre natural. Não foi um desastre natural. Foi político. Foram escolhas, foram decisões políticas. E tu perguntas, como é que nós resolvemos o assunto? Assim, por exemplo, falando sobre ele, para que as pessoas tenham essa noção, para que possam fazer escolhas individuais de como se protegerem nas casas que escolhem, onde vão morar, para terem uma mochila de emergência, para terem um plano de evacuação com a família, que digam assim, olha, se houver um sismo e nós estivemos em sítios diferentes, encontramos-nos num sítio aberto, no parque, não sei aonde, e vamos todos lá ter, porque as redes de telemóvel não vão funcionar, então toda a gente vai lá ter aquele sítio. A nível individual. E a nível de ação cidadã, podes escolher projetos políticos, quando vais lá pôr o teu voto, ao fim, a cada 4 anos ou a cada 5 anos, que contemplem essas políticas públicas, que no fundo são escolhas de urbanismo, não é? Que é como tu defines a cidade. Porque no final das contas, quando tu habitas uma cidade, e a maior parte de nós habita em cidades, em 30 anos será 70% da humanidade vai viver em cidades, e quando tu tens um desastre, quando tu tens, quer seja um terremoto, um tsunami, cheia, a infraestrutura que tu usas influencia a forma como tu consegues ou não sobreviver a esse desastre, e em sobrevivendo, como é que tu recuperas posteriormente. Se tu consegues, se o teu local de trabalho colapsar, como é que tu vais fazer? Ficas sem trabalho. Se calhar melhor mesmo as pessoas não viverem em cidades. Eu gosto bastante dessa ideia. Contrariar as 70% da humanidade. Também são políticas públicas. O que é essa coisa da mochila de emergência? A mochila de emergência é uma mochila, um saco, o que tu quiseres chamar, com uma série de itens essenciais que tu deves ter em casa para... Que é tipo uma Silex, lanterna, um apito, mais que uma coisa para tu fazeres fogo, mas coisas desse tipo, exatamente. Uma lanterna, um apito, um rádio. Eu tenho muito mais coisas do que isso. Então diz lá, o que é que está na tua mochila? Poder-me chamar um prepper. És um prepper? Sou. Vá, o que é que está na tua mochila de emergência? Conta lá. Eu acho que a minha mochila de emergência está demasiado pesada e provavelmente vai-me prejudicar se eu tiver que correr. Tenho que tratar desse assunto. Tens que arranjar uma daquelas malas com rodinhas. Exato, imagina. Imagina, onde é que o senhor vai? Estou a fugir. Sou um deslocado, sou um refugiado. Com uma Samsonite ao lado. Tenho coisas, tenho roupa extra. Tenho alimentação, tipo, ou seja, tipo par de meias, par de cuecas, umas calças extra, uma t-shirt, um polar, um impermeável. Há roupa térmica, né? Roupa térmica, exato. Tenho umas barras daquelas energéticas, tenho uns tojos de primeiros socorros, tenho um apito, acho que tenho um toldo, por exemplo. Um toldo? Sim, um toldo. Se fazer um abrigo. Chover, estás no inverno, não estás à chuva. Tenho comida para os cães. Isso é bastante essencial. Por exemplo, existem países onde tu já tens sinaléticas, pessoas que colocam sinalética nas casas, nas portas, a dizer aqui há animais, porque para que as equipas de socorro, se forem à procura de sobreviventes, contem com os animais domésticos como para não serem sobreviventes.
para não serem mordidos. Não, ou não, para não, salvar os não, para os animais? encontrarem. Isso é uma má fé nos donos dos animais. Mas também, por exemplo, um animal assustado pode ser Ok. um perigo. Claro. Ainda bem que me avisas, porque vou pôr uma placa na minha casa a dizer Dizer que que há tem crocodilo. galinhas, gansos, patos, que é para não se esquecerem de levar os bichos, que é que as galinhas dão ovos. E o teu jacaré? As galinhas, Jacaré não os tem. gansos e os gatos voam. E os galinhas e os gansos abandonam voando. Não, Espera, não, as então, minhas galinhas são muito domesticadas. A única coisa que tens parecível são as barras energéticas. Barras de cereais. Como é, Sim. isso era uma pergunta que eu tinha, que é, como é que isso se gera? Tu vais consumindo essas barras de Vou. X em X tempo? Sim. Sim, como faço trekking, como vou fazer passeios na montanha, de vez em quando meto essas barras de cereais na mochila, como essas barras de cereais. E já ficaste sem barras na outra mochila. Já fiquei. Quando por lá ver, vai ser Não, só já papel. fiquei. Já me aconteceu várias vezes foi comer coisas com prazo de validade expirado, porque aquela coisa, pô, agora comprei isto e vou mandar deitar isto fora. Passou 3 meses, isto é comida seca, isto está bom. E estava? Claro. Yeah. Não tenho- Essa questão dos preppers é um tema interessante. Para quem não conhece, os preppers são pessoas que estão prontas para, digamos, O apocalipse. o apocalipse Eu acho que não estou da pronto para o humanidade. apocalipse. Há pessoas que constroem bunkers, né? Há pessoas que constroem coisas loucas. Elas dizem que o Zuckerberg andava lá a construir um mega bunker a algures. Disparou as empresas que constroem abrigos desse tipo. Abrigos têm nucleares, têm tido muito negócio. Aumentou. Abrigos brutal. nucleares. Sim. Sim. Até que ponto é que isso é mesmo viável? Ou seja, se houver uma catástrofe desse género, isso nunca está. A probabilidade de não estares lá no sítio é do género construir um ganda bunker e depois estás no trabalho. Olha, tens que chegar Constróis lá. um grande bunker e estás de férias Yeah. em não sei aonde. E depois, tenho que ir até ao bunker para conseguir sobreviver. Assim, fazes-me essa pergunta. Não, tu fazes essa pergunta porque és um prepper. Vamos ver assim, se a sociedade... Eu sou um prepper moderado, pragmático. O meu prepperism... É um O prepperismo meu leve. prepperism... És um amador. Eu sou um amador, exatamente. O meu prepperism vai até ao ponto em que diz assim: ok, eu consigo ficar na rua durante 3 ou 4 dias. É isso. Não, Uma se calhar semana. consegues mais. Uma semana. Talvez consiga mais. Sim. Eu acho que em caso extremo vais ficar um mês. Pois, em casos extremos, mas em que nós temos capacidade de sobrevivência brutal. Uns teus primeiros corres, obviamente. Claro. Ah, Uma linha de pesca, uma coisa que, por exemplo, eu Espera, tu não tens uma linha de pesca lá? acho que não. um anzol, uma Acho que linha não. de pesca. Também não tenho uma espingarda, nem essencial. um arco e flecha. Devia Espingarda é tratar maior, disso. mas uma linha de pesca ocupa Um nada. arco e flecha, por exemplo. Arco e flecha também se é bom. não tiveres. Mas uma coisa que é essencial: filtragem de água. Filtragem de água. Filtragem de água. Armas. Existem umas palhinhas, não são umas palhinhas, mas parecidos, são uns filtros que têm uma palhinha que tu consegues encaixar. Por exemplo, apanhas água de uma poça de água, enfias aquilo na garrafa de água e consegues beber dali e aquilo filtra 99,9% das bactérias. E consegues, assim, não significa que se calhar não vais ter uma pequena diarreia na mesma, mas pelo menos não morres com A mim o que me cólera. preocupa mais nessa situação, na verdade, é a violência. Porque Sim. tu podes ter uma mala espetacular, chega um gajo com uma arma e tu ficas sem mala. Claro. Não é? E Mas portanto aí, a questão da violência é mais difícil de prever, estás a ver? O que eu te posso recomendar, tira a carta de caça Pois. e tem uma espingarda em casa, mas se calhar não devia estar a recomendar isto a ninguém, porque O problema a desse. última coisa que eu acho que nós queremos numa sociedade altamente polarizada como a de hoje é que as pessoas se comecem a armar cada Certo. vez mais, não é? E o Portanto, problema disso numa situação de sobrevivência é a probabilidade de tu seres morto por teres uma arma letal é superior se tu não tiveres uma arma letal, não é? É Portanto, verdade. se eu venho com uma arma e tu sacas de uma arma, eu reajo logo dando-te um tiro. Sim. Se tu não tiveres arma nenhuma, se calhar eu só te roubo e deixo-te vivo. Sim, Como-te um braço, ou uma coisa exato. assim, se tiver fome. certo. Mas como nós não estamos, eu acho que como nós não estamos numa. Como nós não Vocês estamos. estão a entrar num terreno. Não, ele está a entrar no terreno do Last of Us e do imaginário apocalipse Eu gosto zombie. bem desses filmes. Eu também gosto, muito, muito. Mas eu acho que é muito mais provável teres um sismo ou uma cheia que te deixe desalojado durante. Quer dizer, se tiveres um sismo de alta magnitude ou intensidade, um sismo perto, por exemplo, aqui no Vale do Tejo, não precisa de ser de 7, basta de ser de muito menor e estás tramado. Agora, É melhor o pessoal ir para a Lousa, Sim, mas repara, nós para as montanhas. por exemplo, não é preciso mandar toda a gente para a Lausanne. Nós já tivemos uma situação não há muito tempo, não é? Com o Covid. o Covid é um desastre. Foi um exemplo Covid é um perfeito, não é? desastre, sem dúvida, sim. E não havia Evitável. prepas. E é um Não, desastre. havia prepas. Evitável. Havia prepas. Havia prepas. Sim, e houve pessoas que estavam preparadas para isso e outras que estavam menos preparadas. Mas agora, era evitável ou não? Não era evitável. Era mitigável, mas não inevitável. Concordo. Era mitigável. Ou seja,
Eu lembro-me na altura quando... Eu acho que todas as medidas que foram tomadas era para mitigar e não funcionaram. Não era Certo. Não, mas é que o problema é que as medidas que se tomaram para mitigar, tomaram-se depois da coisa já estar Sim, em mitigar é antes velocidade de de cruzeiro. Tá bem, mas então diz-me lá o que é que podias ter feito para evitar. Que mitigação é que tu tinhas para evitar que acontecesse? Uma coisa é o que é que podias ter feito e se era provável que o tivesses feito. Não é? Há essa diferença, não é? Mas falar mesmo, depois do acontecido é fácil, é uma zoonose, não é? Não, Pensa-se é sempre fácil nós julgarmos a posteriori. Claro, mas mesmo assim... Mas julgar a posteriori é a forma que nós temos para aprender. Exatamente, para aprender, mas mesmo assim o que é que poderia ter sido feito para evitar? Com tudo aquilo que nós sabemos. Certo. O que é que podia ter sido feito? Eu não sou especialista, não sou biólogo, nem especialista em epidemias. Apesar das epidemias fazerem parte dos perigos naturais, tanto como um sismo, uma cheia ou o que seja, um vulcão. Mas assumindo que o vírus é uma zoonose, ou seja, algo que passou dos animais para os humanos, eu lembro-me que bem antes de 2020, bem antes da pandemia, eu lembro-me de, numa das minhas passagens por artigos e revistas científicas, eu ler um artigo científico em 2007 ou qualquer coisa do género, que dizia assim: uma pandemia não é uma questão de se, mas de quando. Ou seja, todos os modelos epidemiológicos, matemáticos e existiam para dizer como é que aquilo vai acontecer. E quase ao milímetro. Isto vai acontecer assim. E aconteceu. Foi como aconteceu? Aliás, aconteceu como nos Foi filmes. aconteceu. Exatamente, quase, praticamente. Sim. Mas como é que tu evitavas? A questão é essa. Ou seja, talvez não se pudesse evitar a propagação de um vírus de um animal para um humano, ok? Pode-se diminuir essa probabilidade. Epá, não já permitindo... não estamos nesse filme, porque isso filme. É natural e vai acontecer e vai continuar a acontecer. Está bem, mas é óbvio que tu podes diminuir a probabilidade de propagação, não é? Com medidas de contingência de movimento de pessoas. Não, podes fazer outra coisa logo à partida. Podes dizer assim: não pode haver comércio de animais selvagens para a alimentação humana. Ok. Que é de onde vem que é normalmente onde vem não é uma questão de ser uma medida. A gripe das aves de animais selvagens? A gripe das aves? A origem inicial, sim. Epá, isso é incontrolável. Escuta, isso é loucura estar a pensar que essas coisas podem Ela ser não é. mitigadas. Por isso é que eu disse que é possível, ou seja, teoricamente possível, e a probabilidade de tu fazeres isso são duas coisas diferentes. Depois já estar a acontecer, o que é que se pode fazer? A questão é essa. Mas não é depois de já estar a acontecer que é o ponto. É antes. Tu não consegues prevenir antes. Consegues fazer uma coisa, não consegues, vamos assim, ok. Tá bem, desculpa, não conseguimos fazer. Isso faz parte da natureza. Não conseguimos fazer depósitos de máscaras? Consegues. Isso podes. Então, podíamos ter produzido mais papel higiênico, por exemplo. Mas já se chegou à conclusão que as máscaras não ajudavam nada, não é? Ajudavam na diminuição da propagação. Podes, por exemplo, a evitar que o vírus passasse de ti se estivesse infectado, não é? Na verdade, a máscara dava mais para isso. Como é que tu podias estar a acumular máscaras se tu tiveste lá o presidente da Organização Mundial de Saúde a dizer que é uma falsa... Mas isso foi uma questão estratégica, não é? Quando não havia máscaras suficientes e era preciso dar máscaras ao fulcral, não é? Como estamos a falar nos sismos, os hospitais, os bombeiros, era preciso ter os hospitais a funcionar, era preciso máscaras nos hospitais. Porque não havia depósitos de máscaras. Precisamente. Exato. E isso era uma medida de mitigação óbvia, não é? A outra qual é que é? É tu treinares as pessoas. Lembram-se, vocês estavam a dizer que sentiram um sismo e não foram os únicos que ficaram apatetados, sem saber o que fazer. Tu treinas as pessoas. Agora, é muito difícil tu treinares as pessoas e repara, eu estou a dizer que é possível, não estou a dizer que é provável que tu faças ou que tu consigas atingir um nível de preparação da sociedade que dizia assim, epá, estamos tão preparados que isto foi um walk in the park. Tipo, aconteceu, mas não teve impacto real na sociedade. Vai ter sempre. Podes diminuí-lo, podes preparar. Agora, é muito difícil tu preparares as pessoas para coisas que elas não experienciam frequentemente. Porque isso gera um efeito psicológico que é muito difícil tu combateres, que é isto foi em 1969. Sérgio, vais preparar as pessoas para quê? Para que acontecimento? Todos. Olha, vais preparar para a propagação de uma epidemia, para a ocorrência de um sismo, para a ocorrência de uma inundação, vais preparar para a ocorrência de uma guerra nuclear. Não. Qual é a probabilidade de acontecer uma guerra nuclear? Qual é a probabilidade? Sim. Diz-me tu. Não sei, não faço ideia. Diz tu. A tua resposta diz tudo, não é? Tu achas que é alta. Epá, tu ainda agora enunciaste aí umas datas de sismos. De sismos, não sei quantos em Lisboa. Epá, nós já tivemos bombas atómicas a explodir no planeta, portanto a probabilidade disso acontecer é muito elevada. Certo, mas a questão é
voltamos à equação de risco, certo? O que é olhar e dizer assim, quais é que são os perigos aos quais nós estamos mais expostos? Escolher. E tu ias escolher uma epidemia. Eu não sei se escolhi uma epidemia, mas com certeza escolhi a sismo. Não, mas havia, o que o Sérgio disse é verdade, depois do Covid apareceram várias informações sobre coisas que foram publicadas, artigos que foram publicados, pessoas que defendiam isso a dizerem exatamente isso, que era, não é uma questão de se, é uma questão de quando. Tal que tens, por exemplo, não falámos dos meteoritos, né? Já que estamos a falar de catástrofe. Também não é uma questão de se, é uma questão de quando. Também não é uma questão de se, é uma questão de quando. Mas e estamos prontos. a probabilidade mas a probabilidade é muito mais baixa. É que existe uma questão muito interessante que é assim, coisas que têm baixa probabilidade, mas que se acontecerem são tipo end of the world events, não é? De género, um meteorito. Já foste. Depende do tamanho. Eu vou-te dar outra coisa. Contaminação nuclear. Temos uma central em Almaraz. Pode haver um acidente nuclear e temos contaminação nuclear. Sim, mas a questão é, ou seja, está lá não temos que estar prontos para estas. Se fores perguntar, estar prontos para tudo. Não conseguimos. Não, eu acho que não conseguimos estar prontos para tudo, mas o que eu acho que nós conseguimos fazer é, pelo menos, escolher alguns perigos que nós sabemos que a relação entre probabilidade de acontecerem e conseguirmos preparar a sociedade para isso. Eu acho que, por exemplo, num caso de um sismo, as coisas que poderiam estar a ser feitas são tão evidentes e são de tal maneira, não são tão complexas assim que nós não sejamos capazes de as fazer. É esse o ponto. Ou seja, nós temos um exercício de sismo uma vez por ano, num dia fixo, tipo 5 de novembro. Isso não treina ninguém, não é? Se tu sabes que vai acontecer, o teu efeito psicológico que isso tem é, ok, hoje é o dia em que vou ter um treino de sismo, não treina ninguém. Hoje é dia de surpresa. Sabes o que tens que fazer? Estás aqui no podcast a gravar e eu não sei, o prédio deve ter uma gestão própria do prédio onde nós estamos, exercício, no dia, sem tu saberes, vai fazer o que é engraçado falares disso, porque este prédio especificamente tem um problema no alarme de incêndio e ele de vez em quando dispara. O que é que tu fazes? E portanto já toda a gente aqui está habituada que é preciso fechar as portas porque aquilo está a incomodar para as escolas. Ou seja, percepção, estás a ver? Ou seja, como é que tu te sensibilizas? Isso é uma coisa que se estuda na psicologia da comunicação de risco, que é quando tu repetes uma coisa muitas vezes, é tipo Pedro e o Lobo, não é? Quando tu repetes uma coisa muitas vezes, tu tens uma propensão para desensibilizar as pessoas a isso e as pessoas dizem sabes? Sérgio, estavas a defender uma coisa que é nós sensibilizarmos as pessoas. E eu acho que nós temos aqui um problema cultural. É que nós queixamos-nos das coisas que acontecem e culpamos os outros, mas não fazemos nada para as evitar. Nós todos os anos temos cheias e queixamos das cheias, mas depois ninguém faz nada para evitar, para minimizar as cheias. Ninguém faz nada, é um bocadinho extremista, mas a maioria das pessoas não faz. Não, eu estou a falar das pessoas, não estou a falar, por exemplo, em Lisboa. Eu estou a falar das pessoas também. Mas estás a falar de todos nós como conjunto, como sociedade ou como indivíduo? Como indivíduos. O teu restaurante está sempre a ser inundado. Na tua área de influência. O teu restaurante todos os anos é inundado. Sim. Já fizeste alguma obra? Sim. Nós vemos reportagens de algumas zonas que são inundadas todos os anos. Sim. E é sempre a mesma coisa. As mesmas pessoas estão a limpar as lamas, estão a limpar a água. Os mesmos móveis, se cá já têm várias camadas de tem lá as linhas, como tu fazes com as crianças que estão a crescer. Ou seja, este foi 2002. Então não é um desastre natural. Não é tipo, olha, não, como é que parece que é masoquista, percebes? Parece que as pessoas têm prazer em serem inundadas. É dizer, olha, então, mas isto aconteceu. Eu vou lá nas ventas por causa de estar a dizer isto. Mas é verdade, é o que está a acontecer. Então, nas notícias, é a loucura total. Portanto, temos a época das inundações, temos a época dos incêndios. Sim, é quase temos a época da seca, temos a época das temperaturas altas. Nós temos épocas para tudo em termos informativos. E depois não tomamos decisões. Por exemplo, mas só anunciamos coisas, mas não há nenhuma educação. Há alguma educação? Muito pouca. Há alguma educação. Quando está calor, bebe água. Eu não vou dizer que não há, por exemplo, para o risco sísmico, não vou dizer que não há nenhuma educação. Existe educação. Tu tens um exercício, que é o tal exercício chamado a Terra Treme, que não é só um exercício todos os anos, acho que é 5 de novembro, mas que nas escolas os professores já treinam isso com as crianças. Isso não é aquele em que saltamos todos ao mesmo tempo e a Terra vai se mexer. É qualquer coisa do género. Não, mas é o exercício que tu dizes assim,
Só que repara, estás a ver, é às 11 horas do dia 5 de novembro todos os anos. Sim. Então tu prepara, ou seja, é uma espécie de... Tu não estás a fazer um treino efetivo, a coisa tem que ser feita com muita frequência. E há uma coisa que eu acho que é preciso dizer, porque senão me parece que estamos aqui tipo cavaleiros do apocalipse. Estamos melhores do que estávamos. Pronto, Ok. é o politicamente correto. Ele tinha que dizer Não é, mas o é Sérgio verdade. não podia evitar Não dizer é uma verdade, coisa que estamos melhor- tivemos- estamos- Não, eu já tinha dito há bocado que estamos Estamos melhor, melhor né? do que estávamos. Assim, sim, se do ponto de vista, se nós considerarmos que há 20 ou 30 anos atrás a quantidade de prédios que eram feitos em alvenaria é menor do que é hoje, qualquer prédio em betão armado, mesmo não fiscalizado, é melhor do que um prédio feito em alvenaria. Isso não há dúvidas. Agora, há outras coisas onde, por exemplo, estamos pior. Inventaram uma coisa a seguir em 1755. 1755 é considerado uma espécie, é o ano de nascimento da sismologia. E é por causa do sismo em Portugal, porque foi a primeira vez que se começou a estudar cientificamente a coisa. O relatório que o Marquês de Pombal encomendou para estudar o sismo, ele enviou várias pessoas ao longo do país, pelo país fora, a fazer perguntas. O que é que sentiu? Os muros caíram, houve rachas, abriram-se rachas na sua parede, ou seja, houve um inquérito, e esse inquérito é considerado o primeiro estudo científico mundial sobre sismologia. E para além disso, com essa evidência que ele tinha, ele foi extraordinário, porque disse uma coisa: ok, isto quer dizer, ele sabia que já tinha acontecido em 1531. Aconteceu em 1755 outra vez, tinha acontecido noutros anos. Então temos que fazer qualquer coisa. E então encomendou aos engenheiros para criarem a famosa gaiola pombalina, não é? Que é uma estrutura antissísmica feita com madeira e enchida com pedras, que permite ao prédio oscilar e adaptar-se a uma onda sísmica. Extraordinário. O que é que nós fizemos no século XX? Enchemos isso de betão. Não. Eliminámos as gaiolas pombalinas em alguns prédios da Baixa para fazer montras e open spaces. Percebes? Ou seja... Ok, pessoal, se houver um sismo, não vão para baixo. Estás a ver? Ver Percebes? Ou montras. seja, agora, o que é que eu acho? É possível fazermos coisas? É. Agora, é possível, é preciso é que nós sejamos capazes de assumir que é possível mudar. E quando eu tenho algum problema, tenho alguma aversão à expressão de dizer assim, isto é cultural. Porque eu acho que a cultura se muda. O que é cultural não é? é... A cultura, tu podes mudar a cultura, É não é? muito difícil mudares a cultura. Mas o que é muito difícil. Sim, mas não é só cultural, é político. Sim, exato. A questão é, nós estamos que se sempre à espera interrelaciona. que os outros tomem as medidas, É verdade, não discordo disso. não é? Sim. E que achamos que não Sim. é feito. Nós temos Nós não uma fazemos nada característica. para fazê-lo. É verdade. Nós por temos acaso uma estava aqui a característica pensar- engraçada, não sei explicar exatamente isto, mas nós temos uma característica interessante como povo, não somos só nós portugueses, os latinos no geral, não sei exatamente onde é que isto vem, disso, Bem, dessa vem do coisa da Império inação, e temos uma coisa muito Escuta, se interessante. dizes que são os latinos, vem do Império Romano. É possível, claro, sim. O imperador é que manda. Mas sabem, César é eu que estava a sabe. pensar quando é Talvez. que eu já fiz É uma um boa exercício. hipótese. Quando é que já fiz um exercício desse? E a única coisa que me lembro de fazê-lo é na escola, né? Portanto, na escola existe E depois algumas deixas de dessas fazer. coisas. Sim. Eu nunca fiz, pelo menos no meu recorde, ter feito num contexto já de adulto. Pois, Mas eu também lembro-me quando eu vivi na China, Fizeste fiz num barco. 2 vezes. Num barco obrigaram-nos a fazer Não, isso. mas quando eu estive lá, por exemplo, na fábrica onde estávamos, fizemos 2 vezes, meu. China? Mas a sério Na mesmo. China? Sim, Um a exercício sério. de quê? De sismo? Pá, não sei o que era, mas tivemos que vir todos De a ficar para evacuação, fora, exercício de evacuação. ligaram as sirenes e foi Sim. toda a gente a correr e as ruas estavam cheias de pessoas. Sim. E portanto, Sim. e aqui nunca fiz. Mas lá seja, lembro de fazer ou pelo menos seja, 2 vezes. Estás a ver? Então é isso. Eu acho que é as decisões políticas mudam a cultura. Yeah. Estás a ver? Sim, Ou tem seja, um por impacto. exemplo, eu dou-te um exemplo. Eu lembro-me perfeitamente de quando era puto, ninguém parava nas passadeiras. Tipo, chegavas a uma passadeira e vum, vum. Ainda hoje vais a países, estás lá, é tipo um efeito, não é? Tipo, vais à Itália e tu para parares. Eu estive agora na Jordânia há uns meses atrás. Ter Eu acho passadeira que ou o não é igual. exercício, a malta dizia assim, vais para a Jordânia. Repara, foi ainda quando havia a guerra. E vais para a Jordânia, que maluco, és maluco, porque o ataque de Israel, não sei o que. E eu cheguei à Jordânia assim, o ataque de Israel, o perigo é os carros, é atravessar a rua. Porque tu chegas ali e aquele tipo de género não há, os sinais de trânsito são uma sugestão.
E tu podes mudar isso. E tu mudaste isso em Portugal. Ou seja, fizeste campanhas daquelas pumba, insistir. E multas. E multas, exatamente. Tens a parte pedagógica e tens o que eu costumo dizer, não é? A cenoura e o chicote. Acho que o chicote funciona A bem. cenoura e o chicote funciona. O Eu mesmo com concordo. o cinto de segurança. Com o cinto de segurança, precisamente. Ou seja, há muita gente que usa o cinto de segurança não é porque vai ficar mais segura, é porque se está ali a bófia, vou ser multado. Estás a ver? É essa. Depois torna-se num hábito. E torna-se num hábito, ou seja, tu consegues mudar a cultura. Agora, eu acho que é O que estás a dizer é possível. que consegues mudar a cultura com o chicote. Consegues mudar a cultura com o chicote e com a educação ao mesmo tempo. Eu não tenho a certeza de qual deles é que É tem igual. mais influência, não é? É um chicote diferente, Talvez. não é? Sim, mas acho que um sem o outro é difícil, não é? Porque tu colocas a multa e explicas a razão dela, Sim, não é? Portanto, sim. e nós, apesar A de termos colocado, pedagogia, precisamente, exato, nós sim, colocámos uma multa no Sim. cinto de segurança, mas Sim, nós fazemos muita comunicação sobre o cinto de segurança e sobre o perigo que é de ser projetado e blá blá é blá. isso. A palavra que tu usaste aí é que para mim é que é a chave. Comunicação. E por isso é que quando tu me disseste assim, o site do IPMA falhou. Foi abaixo. E eu vou fazer aqui um disclaimer. Digam que é politicamente correto, mas eu vou fazê-lo porque no passado eu já disse estas coisas e fui mal interpretado. Quando eu faço críticas ao IPMA, à Proteção Civil, à Câmara Municipal de Lisboa, não é às pessoas, aos indivíduos, aos técnicos que estão lá a fazer o trabalho, que estão a monitorar os sismos, é à estrutura política que permite que isso aconteça. Claro. Agora, a seguir, acho que foi no diálogo a seguir ao site do IPMA ter estado 26 minutos em baixo, a direção do IPMA veio concordar que aquilo não era aceitável e anunciaram que iam fazer um investimento de 3 ou 4 milhões de euros para melhorar, Vou mudar o site? pelo menos, lá está, olha, pá, podiam começar por aí, não é? O site é horrível. Espera aí. Mas o investimento de milhões de euros é para quê? A comunicação das linhas, da capacidade do servidor, não faço ideia, não sei avaliar se 4 ou 5 milhões de euros para fazer isso é muito ou pouco. O que interessa é que estão a fazer qualquer coisa. Precisamente, ou seja, eu não quero saber, o que eu só quero saber é isto. Vão treinar uma inteligência artificial. Olha, também não era má ideia. Não, podes fazer muita coisa. Existe um chatbot. Tu tens um chatbot que eu trabalhei no Unesco durante uns anos e estávamos a desenvolver um chatbot. Adivinha quem patrocina? O Japão tem isso tudo mais que feito, em que tu, em caso de emergência, tu consegues aceder ao chatbot e consegues fazer uma série de perguntas e ele vai-te dizendo o que é que tu deves fazer. Por exemplo, houve um sismo, senti um sismo, senti mesmo? Sim, acabou de sentir, registámos um sismo de 4.6 no offshore, não sei onde, não sei o quê. E vai haver um tsunami? Não temos informações que vai haver um tsunami. No entanto, se estiver não sei aonde, desloque-se para não ser... Estás a ver? Ou seja, todas essas coisas hoje em dia conseguem ser feitas. Certo. E não está sujeito a pânico de pessoas a responder. Não está. E tu tens que treinar porque, olha, tu vais... E depois há coisas que são, para mim, que são completamente avestruzas, que é... Vais a Cascais. Não sei se já repararam, em Cascais há placas de evacuação de tsunami. Tens uns postos que têm uma placa e um altifalante. Uhum. E eu estou treinado para ver isso, não é? Então vejo. Epá, não sabia disso. Interessante. Tens. E tu olhas e dizes assim, ou seja, se aquele alarme, se eu sentir um sismo e aquele alarme tocar, eu, Sérgio Esperancinha, sei o que é que tenho que fazer. Será que as outras pessoas todas que estão na praia sabem? A seguir as placas, não? Não. Mas não basta só isso, percebes? Ou seja, tu tens que alertar tu tens que alertar as pessoas que estão lá às placas e tens que explicar-lhes que aquela sirene não é a sirene dos bombeiros a dar o meio-dia, é uma sirene de tsunami, estás a ver? Ou seja, tu tens que sintonizar a pessoa para esse comportamento. Esse é um excelente exemplo. Estás Lá a ver? está. Nesse caso, tu até tens meios, mas depois, se acontecer alguma coisa, Não comunicas. não consegues comunicar. Tu Sim. até comunicas. Sim, Quer exato. dizer, tu vais despolutar o alarme, mas as pessoas não sabem o que é aquilo. Não estão treinadas para o que aquilo quer dizer, estás a ver? Mas tens lá alguma placazinha a Tens dizer? uma placa, sim. Não, a explicar o que é. Não, dizes, tens existe um símbolo internacional de tsunami, não é? Agora, quem é que sabe os símbolos internacionais? Precisamente. Tem que Quem ser. sabes? Se fores treinado para isso, Não é sabes. fácil, é meter um emoji de uma cabeça a explodir e uma onda. São Como? dois emojis. Mas Mas isso as pessoas sabem o que no é. fundo são os emojis, não é? Ou seja, é isso. Sim, mas são emojis que ninguém usa. As pessoas usam estes emojis nos telemóveis. O que é que tu precisas de fazer? Eu não sei se tu disseste que tu tens galinhas e gansos. Eu gosto muito de cães, tenho 2 cães. E com os cães tu fazes uma coisa chamada condicionamento operante, não é? Que é tu dizes, faz assim, senta. E ele às primeiras vezes que tu dizes senta, ele vai ficar a olhar para ti tipo, vou olhar para um palácio. Este gajo está a dizer.
Mas eventualmente ele senta-se e tu recompensas, não é? Com um bocado de salsicha. E ele tipo assim, ei, peraí, este gajo, cada vez que eu me sento, o gajo dá-me uma salsicha. Então, ou seja, e tu de repente começas a associar a palavra senta ao momento em que ele se senta. E ele faz essa associação. Eu sento-me, ele diz senta, eu sento-me de salsicha. E a partir do momento tu já não precisas dar a salsicha, porque ele senta-se sozinho. Condicionaste-o, é o condicionamento operante. O Pavlov, né? No fundo, tu podes fazer isso com as pessoas. Tsunami, gelado. Quase, estás a ver? Tsunami. Não, mas Foges da dás um praia, gelado, estava gelado no topo da montanha. Exato. Estás a ver? Gelado Queres no chegar topo da lá? montanha. Estás a Tens ver? gelado. Gelado. Tsunami, iPhone no topo da montanha. Ou seja, mas há formas de tu fazeres esse condicionamento. Estás a ver? Estás a dar sugestões. Agora pensa, por exemplo, em Cascais tem placas de evacuação. O município contigo, Certo. que é o Oeiras, já não tem. Claro. Então, mas como assim? É Então- porque o Tsunami é só para Cascais. Exato. Ele escolhe, estás a ver? Ele diz assim: eu vou só ali atacar a malta Não, pelo abetalhada contrário. de Cascais. Pelo contrário, o Tsunami sabe que não vai para Cascais, que a malta lá está preparada, vai, mas é para o do lado. Estás a ver? Então, ou seja, eu acho que agora o problema disso é se tu não inicias a discussão na sociedade, de certa forma, e se ela não está alerta para a existência desse perigo e da sua exposição e da sua vulnerabilidade que resulta num risco, então tu não consegues sequer treinar a pessoa, entre aspas, não é? Porque, quer dizer, tu não consegues treinar alguém para uma coisa que ela não está predisposta a querer aprender. Mas Não é? já iniciámos a discussão Acho na que sim. sociedade. E acho que depois deste bitoque catastrófico, Longo. se calhar Nunca hoje falei até muito. vou usar um call to action diferente. Não partilhes, pá, obviamente podes partilhar com um amigo, pá, mas se calhar um familiar, um primo, uma tia, hã? Um pai, um avô, um filho, seja com quem for, se calhar partilha este episódio, é um episódio importante. Sérgio, mais uma vez obrigado Pode por teres salvar vindo. vidas. Pode salvar vidas, Literalmente. Também acho literalmente que sim. neste caso. Pode Façam salvar uma vidas. mochila, ensinem os vossos filhos, a vossa família a agir em caso de sismo, combinem locais de evacuação. Ponham lá barras. Não ponham lá barras energéticas, mas não ponham lá chocolates. São os putos que comem aquilo às Exato, escondidas. e derrete. E depois no momento E já não há. derrete. E se tiverem que evacuar no verão, os chocolates derretem Mas dentro por da acaso o mochila. chocolate é um dos alimentos importantes em termos de sobrevivência, já. Pois, se tu fizeres isso, sabes o que é que acontece. Sim, mas eu não lhes digo, tem lá só atum. É. Por exemplo. Olha, Sérgio, mais uma vez obrigado por teres vindo. Não, obrigado. Excelente conversa, altamente catastrófica, bitoque catastrófico. Não te esqueças de partilhar. Voltamos para a semana. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos. vocês. Done. Alright.